Muito boa noite, pessoal que acompanha aqui o nosso podcast Supersônico, nessa quinta-feira fria de São Paulo. Estamos aqui com um convidado muito especial hoje, que a gente estava ansioso para receber, o cara expert em política, em poesia, em arte. Agora fiquei sabendo que ele curte muito cinema, a história do cinema também. Você quer apresentar nosso amigo aqui, Wagner? Vou falar por onde ele é mais conhecido, né? O ex-BBB Adrilles. Desaforo, né, que você quer me dar? O cara faz poesia, o cara é jornalista, Enche o cara sua bola. é escritor, é palpiteiro, o ex-BBB. Isso é igual a Folha de São Paulo me chama. O funcionário da Jovem Pan e ex-BBB. Acho que eles não simpatizam muito com você. Pô, sacanagem. Mas tudo bem, eu não nego, não. Será Se que não eles fosse o acham BBB, não teria Que abrido vai te portas pra ofender mim. chamar de ex-BBB? Porque geralmente é uma coisa que... Primeiro, se chamasse de ex qualquer coisa, é meio sacanagem, né? Ex-presidente é uma coisa, ex-BBB... Porque é associado a um programa que eventualmente seria considerado, o que eu discordo, hein? Superficial por muitos. E geralmente tinha muita gente bonitona, grandona, com a massa encefálica mais reduzida, né? Tinha muita gostosona e tal. Mas eu acho, olha, e vou te falar uma coisa, eu tenho orgulho de ter feito o BBB, porque no Brasil, hoje, eu acho que é o programa que mais desnuda o caráter das pessoas. É tanta coisa de hipocrisia que a gente tem na televisão. O Freud costumava dizer que numa situação de jogo, que você desnuda o verdadeiro caráter que você tem, não só para os outros, mas para si mesmo. E num jogo em que vale dinheiro, fama, projeção, que você está confinado, você pode se revelar um santo abnegado ou um canalha absoluto. E eu vi isso acontecer. Acho que até mais interessante para quem participa que para quem assiste. Porque a edição dá um aspecto meio pop, meio adolescente, mas se você pega a fundo, na minha edição teve pessoas que eram vendidas como heróis, que se transformaram em sacanas. Não vou dizer nomes de novo, todo mundo já sabe. E toda edição tem isso. Se você vê a fundo a coisa ali, como um palimpsesto é uma tintura que tem várias camadas por trás, né? Você vai ver que aquilo é um desnudamento do caráter humano. No seu caso, eles fizeram uma edição favorável, conta? Você achou ou não? Não, eles são muito fiéis. Eu fiéis meto o pau na Globo às vezes, eu confesso, ainda mais recentemente, mas eles, no reality show, eles foram muito fiéis à história que aconteceu lá dentro. Eu saí com uma boa imagem, entendeu? O meu maior ato de engano lá foi ter confiado demais nas pessoas. Eu saí por excesso de bondade, acho que é de ética. E, assim, eles são muito fiéis à crônica da história que é ali contada. Entendi. E você acha que te abriu portas, por exemplo, oportunidades? Claro, é isso que eu tô dizendo. Eu não sou mal, Porque eu a não pessoa sou entra ingrato. lá muito Eu nessas, né? não me defino como ex-BBB, porque isso é patético, ninguém acha que gosta disso. Mas, por exemplo, eu saí de lá, eu trabalhei no UOL, eu fiz um projeto da Lei Rouanet, fiquei 2, 3 anos na Lei Rouanet, Tá fazendo na Jovem Pan hoje em dia. num projeto de poesia, de levar poesia para crianças, adolescentes, desde PUC de Curitiba Aliás, muito até legal esse seu lado de poema. lugarejos no Sergipe, no interior do Piauí, conheci o Brasil inteiro. Entrei na Jovem Pan, escrevi 2 livros, um pela Record, a maior editora do país, fiz 1000 coisas. E assim, tudo bem, eu tenho lá, não tenho falsa modéstia, tenho meu mérito, mas é lógico que o BBB abre algum tipo de porta. É como se fosse assim, se eu fosse uma gostosona que fosse pessoa pelada, eu ia abrir essa porta. Como eu sei o que eu sei fazer, escrever e falar em decorrência de escrever, é o que eu fiz. Mas eu tem sou acontecido um jornalista. processo reverso também no BBB, né? Você falou que desnuda o caráter e tal. Tem a gente, principalmente artistas que tem ido lá, tal do pessoal do camarote, né? Nessa última edição você teve, sei lá, Carol Conká, Projota, Agora mudou, o né? Nego Di, que tiveram uma imagem um pouco piorada, digamos assim, né? O que você acha Mas isso disso? é maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso. É por isso que eu falo, o BBB, com todos os problemas, eu acho que tem problemas hoje sociopolíticos, de orientação social, ideológica, coisas do Brasil, coisas da Globo, né? Mas assim, foge ao escopo. O que eu acho que é o problema do BBB hoje? Ele é ideologizado. Como a Globo tá nessa de direita, esquerda, anti-Bolsonaro total, ela coloca metade das pessoas como boas, assim, as pessoas de esquerda, de movimentos LGBT, racialista, feminista, etc. E do outro lado, um bando, geralmente, de débil mental, para dizer, isso aqui é o lado da direita. Tudo bem, eles tentam fazer isso, mas às vezes, e muitas vezes, não dá certo. O caso da Carol Conká, que era uma mulher negra, empoderada, feminista, que lá dentro, eventualmente, se revelou um caráter meio esquisito, meio ambíguo, até meio cruel, até meio monstruoso. É isso que é o fascinante que eu te contei agora. O BBB desnuda seu caráter em situações limite. Uma Então, situação que você não veria ela numa entrevista, num show, falando no dia a dia. Você... Sabe que eu me lembro do Bial, que se tornou meu amigo, hoje ele tá meio afastado, mas tudo bem. A gente pode até falar disso depois. Ele falando, essa menina é maravilhosa, coisa de 4, 5 anos atrás.
E lá no BBB, não tô dizendo que ela seja uma má pessoa. Ela se Mostrou um transformou lado que a galera não curtiu. uma pessoa narcisista, que se colocava no lugar de vítima para massacrar as outras pessoas, humilhava os garotos, e ninguém chegava perto dela. Por quê? Porque ela tinha um estereótipo da mulher negra, da mulher vítima, da mulher, enfim, empoderada, etc. Isso que eu tudo te falei. Então, essa coisa do identitarismo nela se transformou numa coisa meio monstruosa. É como eu falei, a pessoa que se coloca no lugar de vítima para poder massacrar os outros. Isso é muito perigoso. Isso é, inclusive, sintoma de grandes coisas que acontecem na nossa sociedade. Então, e reflete não só o caráter dela, como algumas distorções que aparentam ser bem intencionadas, mas às vezes na prática se tornam o avesso daquilo que elas se pretendem ser, como é o caso do identitarismo, do feminismo, etc. Uma série de coisas assim. Então o BBB, ele não só desnuda o caráter das pessoas, ainda mais desnuda pessoas que têm aquele clichê de uma aura de bondade, né? O BBB, eu costumo dizer, de sacanagem, eu até gosto muito dela, da Fátima Bernardes, é uma pessoa gentil comigo e tal. Mas é o anti-sofá da Fátima Bernardes. Todo mundo que senta lá é bonzinho, Simpático. é agradável, tem bons sentimentos, boas aspirações. O BBB não tem jeito. Você lá no contato e valendo grana, valendo fama, valendo tudo, você acaba se desnudando para bem ou para mal. Então, esses artistas que aparentam ser bonzinhos, às vezes vão lá e se ferram. Não é à toa que a Globo tentou limpar a barra dela, né? Você ficou quantas semanas lá? Fiquei até o final, cara. Fiquei até... Final não, fiquei até na última semana antes da final, no último paredão. Então você durou vários paredões. Durei tudo. E assim, eu fui, não sei se isso é mérito ou demérito, eu morri na praia. Afinal, era 3 pessoas, eu saí um paredão. Putz, por pouco. Ganhei nem um tostão, nada. Mas é uma coisa que eu tenho curiosidade, já me perguntaram também. É. Como que é o dia a dia? É gostoso? Você curte? chato. É chato? Não, Dá- no tem começo é horas que bom, bate um no tédio? começo é interessante. O que acontece? Você não faz nada. Não é igual, sei lá, fazenda. Você mama na vaca, cuida de bezerro. Não, não BBB tem você não essa. faz Você nada. come, dorme e conversa. O fascinante do BBB é o seguinte, é o ócio. Porque no ócio você não tem celular, você não tem cinema, você tem, às vezes, um filme que eles te mandam ver. Aliás, os filmes horrorosos. Eu xinguei todo mundo lá. "Ô, eu gosto de cinema, igual eu falei pra você antes aqui. Eu gosto de bom cinema. Assim, colocava pra eu ver Poderoso Thor. Ah, merda, cara. Porra. E aí, a sua única diversão é o quê? É o outro. É conversar com o outro. Você não pode nem ler muito. Você podia levar um livro. E aí foi engraçado, porque eu levei um que era bom, né? Uma antologia poética brasileira dos últimos 100 anos. Pode Só levar que só os um outros- livro. E os outros livros eram um tanto de best-seller de 5ª categoria. Ah, Eu entendi. sou meio pedante para ler, desculpa. Mas aí... e assim, eu ficava desesperado. Então, o que você tem para fazer é conversar com o outro. E é ao mesmo tempo instigante, porque você penetra no fundo do outro, mas é cansativo. Você vai se desgastando ao longo do tempo. As pessoas podem votar em você, você pode votar nelas. Ao longo do tempo, você vai até cansando das mesmas pessoas. Você acha que, inconscientemente, o universo aqui... Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. O BBB é um universo fascinante, mas é exaustivo, é cansativo e é revelador de caráter. Então, eu acho o programa... Apesar, a despeito dessa estética pop adolescente que ele tem, o melhor programa da televisão brasileira. Que é uma experiência, diria, até antropológica, né? Muito, o muito. É isso que eu tô homem, falando. É muito mais interessante para né? quem participa do que para quem vê. Para quem vê, você tem que ter saco, né? Porque é o que você falou, né? Tem o você tem que ter formato, saco, episódios, formato, né? edição, assim. Mas é interessante. Você Sim. ficou amigo do Bial depois do BBB? Conta pra nós. Fiquei. Até o momento. Não é mais... Não, essa dicotomia, se vocês quiserem entrar depois nisso, o Bial falou, não sou eu que falou que foi o único amigo que ele fez na história do BBB. Que legal. Ele me procurou e a gente trocava figurinha, trocava, enfim, afeto, trocava poesia, dica de leitura de filme, apontamento sobre situação política, social do país. Mas aí depois que eventualmente eu entrei na Jovem Pan, eu tive umas opiniões mais assertivas sobre determinados assuntos. E aí ele acho que ele não gostou muito, mas ele nunca brigou comigo. Note bem, ele nunca brigou comigo. O Bial é um lord inglês. Eu é que tenho a descrição de uma vovó Mafalda, enfim. Eu falo tudo, até o que eu não deveria falar. Mas aí ele se afastou, falou, seu presidente é um genocida. Eu falei, Bial, desculpa, essa narrativa eu não aceito e acho uma bobagem. Mas a gente nunca brigou. Ele se afastou, ele é tão lorde que ele não me bloqueou. Ele vê todas as coisas. De vez em quando eu mando uma coisa só de sacanagem pra ele, assim. Um poema, uma coisa assim. Ele escreveu a orelha do meu último livro, inclusive. Mas ele se afastou. Eu acho que talvez é um momento dele. Essa coisa da polaridade política, né? E ele Infelizmente. é da Globo também, né? Que é uma É emissora da aqui. Globo, tal, hoje em não sei. dia- Mas eu acho que ele tem autonomia pra pensar por si mesmo. Mas eu acho que ele pensa o que ele pensa mesmo. Eu respeito e não jogo a criança com a água suja da bacia. A gente tem
divergências pontuais. Eu adoraria continuar falando com ele como eu falava, de maneira até crônica, mas ele quis dar uma afastada, ter as razões dele, eu respeito, mas eu gosto muito dele, é uma pessoa extremamente culta, inteligente, sensível, generosa, só tenho coisas boas a dizer dele até hoje. Depois você entrou para a Jovem Pan, que você estava com seu posicionamento mais firme, político, você começou a expressar ele mais. Muitas pessoas se afastaram de você? Não, quer dizer, não necessariamente. Olha, porque eu morava em BH, Belo Horizonte. Você é mineiro, né? De Belo Horizonte mesmo. Sim, sou mineiro de BH. Nasci numa cidadezinha chamada Campos Gerais, é uma longa história. Meu avô era candidato a prefeito, e aí forçou minha mãe, que morava aqui em São Paulo, que era casada com meu pai, a votar nele lá, em trabalho de parto. Eu nasci e ele perdeu a eleição. Nasci sob a égide da derrota. Mas eu fui criado, aí meus pais se separaram, ficaram muito pouco tempo casados, em 2 anos se separaram, vim pra Belo Horizonte, fui pra Belo Horizonte, eu tô morar aqui desde o início. E aí fui criado por vó e tias, tive idiosincrasias claras, como vocês podem perceber. E, eventualmente, o que eu tava falando mesmo? Esqueci. Se você perdeu amigos, Perdeu depois se muitos amigos. posicionou Pois mais... é, aí que é coisa curiosa. Em Belo Horizonte, 99%, eu fiz PUC, né, meu caro? Dos meus amigos eram todos de esquerda, todos. E sempre me olhavam como um cara exótico. Eu nunca me coloquei como de direita, nem me coloco ainda, isso aqui é engraçado, ninguém acredita. Nem como conservador, eu acho que o conservadorismo é um princípio a ser alcançado. Liberalista, talvez, liberal. Eu sou um liberal conservador, mas assim, eu quero ser. Eu vou te explicar o que que é. O liberal ele tem que ter ressalvas. Você não pode acreditar na liberdade total e absoluta do cidadão, senão a liberdade de assassinato, a liberdade do mercado absoluto. Eu gosto, sei lá, gosto de Bar, gosto de Dostoiévski, gosto de Machado de Assis, para que você tenha uma boa compreensão, tanto artística e moral da liberdade, você tem que ter um princípio de cidadania. E aí que entra um princípio de conservadorismo que é tão deturpado. Conservador, o clássico, que vem do Edmund Burke, é aquele que conserva coisas que foram conquistadas pela sociedade ao longo de séculos. O princípio de democracia, de respeito ao próximo, de liberdade. Não é um reacionário. O reacionário é aquele que vive no passado e não progride. O conservador, o clássico, é aquele que progride mais com cautela. Agora, tem essas coisas, né? Por exemplo, o conservador acredita na célula máter da sociedade, que é o casamento e filhos, o sacrifício da sexualidade, inclusive, em nome dessa sociedade. O conservadorismo é o ideal. Eu não consigo ser tão idealista assim. Por exemplo, eu nunca me casei, já namorei, nunca casei, nunca tive filhos. Então, assim, eu acho que eu sou um conservador em projeção, em ideal. Eu acho que todo mundo hoje tem uma vida muito parecida. Quem fala isso muito bem é o meu querido amigo Guilherme Fiuza. Então, eu não me considero nem conservador, nem liberal, nem esquerdista, nem progressista, nem nada. Eu acho que cada momento tem a sua função e a sua especificidade. Se eu, eventualmente, por exemplo, falar de maneira mais clara, defendo em alguma medida o governo do Bolsonaro, não é porque eu goste do Bolsonaro. Não é porque eu apoie o governo em todas as medidas. É porque eu acho que se chamar um cara de genocida, assassino, racista, nazista, é um exagero de uma cultura eventualmente, circunstancialmente progressista, que domina o status quo, a sociedade, os meios artísticos, a mídia, etc. Agora, eu tenho mania de ser do contra, exatamente porque eu quero exatamente uma coisa mais democrática e mais liberta, que eu puxo para o outro lado. Aí as pessoas têm uma visão minha, talvez equivocada, que eu seja um radical, que eu nunca fui e não sou. Tanto Então é que eu converso com todas as pessoas, converso com a sua amiga Paulinha, sou amigo do Joel. Agora, a gente tem nossas divergências pontuais e de acordo com as circunstâncias que estão se estabelecendo no país, é claro. Que gera até um debate saudável. Né? Mas aí, voltando à resposta, eu falo muito. Pode falar, que tá aqui para falar. Voltando à resposta. Eu vim pra Jovem Pan de uma maneira muito atabalhoada, cara. Eu fui... Era o Caio Coppola, vocês sabem quem é, né? Sim, tá na O Globo Caio News, acho, né? tá na CNN. CNN. Tá voltando pra Jovem Pan. Tá meio sumido, né, que falaram. Tá voltando pra Jovem Pan. Não sei se é segredo, mas tá Não, voltando não pra sigo, Jovem não. Não, se é sei quem segredo, ele falou, perguntou tá meio não sei se é sumido. segredo. Pan. Tá, não sei se é segredo, mas eu falo, enfim. Mas os meus amigos eram quase todos de esquerda. Ninguém se afastou de mim, todo mundo gostava de mim, eu gostava de todos eles. Mas a partir do momento que eu mudei para São Paulo, eu fiz muitos amigos aqui. Quer dizer, muitos amigos não, na verdade. Muitos conhecidos, pessoas bacanas, amigos, eu fiz alguns tal. Como é na vida, né? Normal. Mas eu acabei me afastando assim, circunstancialmente, pela mudança. O Caio estava saindo, o produtor me chamou, o grande Ricardo Arcon, do Morning Show.
Me chamou assim, porque eu tinha feito umas participações, umas entrevistas, tinha feito, graças a Deus, algum relativo sucesso, e falou, ó, quer vir? O Caio tá saindo hoje, e eu queria que você viesse. Aí eu falei, quando? Deixa eu me preparar. Não, amanhã. Aí eu vim pra cá, num dia, fiquei no flat do Tutinho, dono da Jovem Pan, uns 3 meses, aí me adaptei aqui, arrumei um lugar pra ficar, e tô até hoje. Isso tem quanto tempo, Adriano? 2 anos. 2 anos de Morning Show. 2 anos, acho que exatos. Eu fiz minha primeira participação em agosto, mas eu fiz várias participações, eu cobri a férias do Caio, e acho que eu entrei em definitivo, se eu não me engano, em outubro de 2019. Vai fazer 2 anos. Não era nem o Paulo ainda o apresentador, né? Não, era o Edgar. Aliás, o Edgar, vocês tiveram uns arranca-rabo lá, que eu fiquei Tivemos. sabendo, né? Mas assim, o Morning Show é um programa feito pra ter arrancar-rabo. Debate mesmo, né? É um programa de debate. Eu acho que a Jovem Pan tem esse mérito, né? É a única estação, eu ia falar de TV, vai ser de TV agora, estação de rádio, a única mídia que é ampla e plural. Você tem gente de extrema-direita, de extrema-esquerda, progressista, conservador, no meio do caminho, como eu, tem gente de todos os espectros. E assim, é lógico que tem uma estética de conflito e confronto que é maravilhosa, que ela se contrapõe, por exemplo, ao que tem, a gente pode comparar da Globo News. Vamos ser sinceros, todo mundo ali pensa rigorosamente igual, com algumas nuances de diferenças. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar na Jovem Pan, exatamente por ser um único meio plural que a gente tem em televisão. Tem outros mais ou menos indicativos, assim, nesse sentido, mas a Jovem Pan tem esse pluralismo radical, assim. Você coloca 2 pessoas que pensam, por vezes, até radicalmente diferente do mesmo programa. Boa. Mas aí com o Edgar você perdeu um pouco da amizade, assim, diria. Não sei. Ouvi falar. Eu sou um sujeito muito estranho. Eu, assim, toda semana a gente tinha um arranca-rabo. Assim, é complicado, né? Porque quando você tem algum valor intrínseco arraigado na sua vida, é muito relativo isso falar, você briga, mas mantenha o pessoal de fora. Eu dou um exemplo que eu dou sempre, assim, aborto. Se você chega para uma pessoa e fala que aborto é um assassinato, que ali tem um ser vivo, e assim, eu acho que um feto é um ser vivo, tá? Já dou minha opinião. Quando é embrião, não. Ali é um projeto de vida. Eu sou a favor do aborto até 1, 2 meses de gravidez. Depois, quando você tem cabeça, tronco e mente, cérebro, aí você vai falar o quê? É um direito da mulher. Aí o cara que é contra o aborto vai falar, não, ali é uma pessoa independente da mulher. Você está assassinando uma pessoa. Então isso, você percebe? Você agride a moral precípua da pessoa. É como se você estivesse defendendo um assassinato. Aí o outro está defendendo o direito da mulher. Então o cara acha que você é leviano, você não vê a saúde da pessoa, o outro diz que você não vê a vida de um ser humano embrionário. Então, você acaba tendo algumas questiúnculas lá que você acaba brigando. Então, nesse sentido que eu brigava com o Edgar. Mas, até o Paulo Matias falou isso hoje, eu tenho uma peculiaridade. E a Paulinha fala isso também. Eu não admito ficar brigado com pessoas que eu gosto. E eu gostava do Edgar. Poxa. É isso. Eu gostava dele. Porque ele é um cara gente boa, eu conheço o Edgar. Ele é muito mas querido. ele fez uma coisa feia comigo. Depois eu te conto se você quiser. Pode contar aí. agora? Eu vou contar. Então tá, eu gostava do Edgar e me dava bem com ele, assim, não almoçava com ele. Eu sou, como diz o Zuckerman do Punk, eu forço a amizade. Eu gosto das pessoas, eu gosto de conversar com as Aliás, pessoas. mineiro de BH que tem esse lado assim. Não, eu não sou um mineiro clássico, não, os mineiros são mais discretos que eu. E Teus aí amigos de eu BH falava precisam. com ele e tal. Aí numa dessas várias brigas, ele ficou puto, aí que vem a coisa que eu aí é o meu limite. Ele chegou pro Tutinho e falou, ou ele ou eu. Ele chegou nesse Ele pediu nível minha cabeça. Ele pediu minha cabeça. E assim, eu não sabia disso. Eu continuei falando bem dele até um certo dia em que tava o Marcelo é irmão do Tutinho, e falei bem, não tem nenhum problema com o Edgar, gosto do cara, ele saiu, mas ele pediu sua cabeça. Aí eu acho uma falhazinha de caráter, isso eu acho uma coisa meio triste. E aí, assim, eu não falo mal dele, mas assim, não tenho aquele afeto, aquela estima que eu tinha por ele antes, mas tá tudo bem, enfim. Mas nunca Cada te um chegou a seu conversar cada com qual. ele sobre isso, não, né? Depois ficou um Ele crime não quer. né? Ele não quer. Eu lembro assim, Podia, de repente, o dia resolver que ele uma mesa saiu, de bar. o assim. dia que ele saiu, o Delari, Adris, manda uma mensagem de apoio pra ele. Mandei uma mensagem, falei, olha, foi legal, bacana, a gente tem contraste, diferenças, etc. Aí, 2 minutos depois, eu vejo no UOL, assim, sair daquele hospício com gente que não fala coisa com coisa, não tem jeito. Então, eu acho que é muito triste isso. A gente vive num momento de polarização que é muito triste. E eu acho assim, é um momento de adolescência do país, entendeu? Eu quero crer, de maneira otimista, que seja isso. Eu sou muito socrático, acredito assim, naquele princípio dialético. Dialético é o que? O diálogo socrático. Uma pessoa apresenta uma tese, você uma antítese, e a gente segue uma síntese. A gente pode dizer isso em termos de direita, esquerda,
A direita tem seus valores, a esquerda tem seus valores. O problema é quando você tem a hegemonia total de um princípio de percepção de mundo. Aí dá merda. Então, assim, a direita e a esquerda, elas podem dialogar e convergir para um centro, um dia. Talvez... Estados Unidos foi durante um bom tempo. Tá a mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo aqui, entendeu? Adolescência Eu acho que a gente entrou numa espiral de excesso do que se chama hoje de politicamente correto, de identitarismo. E a gente viu intelectuais, por exemplo, petistas, chamando as pessoas de racistas, nazistas, fascistas, e isso bastou. Isso deu, as pessoas tiveram uma raiva disso. E aí, qual que é o problema? São chamados de comunistas também, os de esquerda, Sim, né? claro. Mas o que acontece? Quando você tem um movimento muito opressivo de uma certa parte, você vai pro radical do outro. A outra parte reage na mesma proporção. Claro, eu acho besteira chamar todo mundo de comunista também. É uma besteira imensa. Eu não chamo ninguém de comunista. Então você tem uma reação. E até você voltar para um centro catalisador que tenha um equilíbrio dos contrastes, dos pontos de vista, eu percebo esse momento histórico como isso. Esse adolescente que está, sei lá, rejeitando um pai, que está percebendo uma autoridade estabelecida, então tem aquele momento de conflito. Aborrecente. Então acho que o país está nessa onda. O país não, o mundo também. Estados Unidos também. Mas hoje em dia o pessoal está pelo menos tendo mais acesso à informação também, né? Questão de política, sim. Muita gente está entendendo muito mais do que antigamente. Pois é, isso, assim, esse lado bom. Esse é o lado bom, esse né? lado bom. As pessoas hoje sabem escalar mais o STF do que a seleção brasileira. Vocês têm... As pessoas, mas é um conhecimento rudimentar, de torcida. Sim, em princípio é isso sim. Eu sou PT, eu sou Bolsonaro, eu sou direita, sou esquerda, você é comunista, você é reacionário, etc. Mas assim, as pessoas já têm os rudimentos elementares. E tem as redes sociais, que é um instrumento maravilhoso, eu acho. Assim. Porque, sabe, fala seus nomes de novo. Japim e Wagner. Japim e Wagner, porque eu sou gaga, eu tenho Alzheimer localizado. Japim e Wagner, eu acho assim que durante séculos, eu acho que a maior revolução que teve nos tempos foi das redes sociais. Intelectuais, sejam marxistas, liberais, etc., costumaram falar pelo povo. As redes sociais deram movimento de voz ao povo falar por si. Então o povo pode ser às vezes vulgar, pode ser rudimentar, pode ser ressentido. Não tem essa visão utópica do povo. Pode ser tudo isso. Agressivo, às Pode vezes. ser agressivo. Entendeu? Pode ser mil coisas. E pode ser interessante, pode ter rudimentos que são ideais maravilhosos. Pode errar mas bastante o povo também. está falando por si. Tá aprendendo, você acha? Está aprendendo. Evoluindo. E está percebendo a situação política. Não é só... Você tinha a Globo, que tinha 98% dos meios de comunicação nos anos 80. Eu sou velho, eu posso falar isso. A Globo elegeu o Collor, né? Você tinha a Globo, você tinha a Folha de São Paulo, Estado, que falava pelo povo. E eles falavam, os intelectuais, pelo povo de uma maneira muito clara, como se fosse porta-voz. Então, não é mais assim. Então, assim, a Globo diminuiu, a Folha diminuiu, o Estadão diminuiu. Você vai hoje no Twitter, você vê 1000 formas de percepção. Tem gente que até fala assim, mas você perdeu a informação verdadeira, existe muito fake news. Não é que exista fake news. Existem pontos de vista divergentes. E hoje, você tem, muita gente fala que isso é ruim também, você teve aí, por exemplo, dá um exemplo, a Revista Oeste e a Gazeta do Povo, que são órgãos mais liberais, mais conservadores, você fala aqui, você sabe o que tipo de mensagem que eles estão passando, para quem? Você tem a Globo, sei lá, a Folha. Como o Estadão e a Folha. Exato. O Estadão, a Folha, a Globo, que tem uma postura, que é curiosa isso, né? Mais à esquerda, vista como mais à esquerda. A Globo, que era vista como conservadora, era vista como mais progressista hoje. Então você sabe que aquele instrumento de mídia está falando um tipo de linguagem, um tipo de percepção. Isso é maravilhoso. Aí você pode aglutinar, aqui está a antítese, aqui está a tese, e você faz uma síntese da maneira como você quiser. Você pode estabelecer um tipo de radicalismo, como você disse, do cara reaça que chama o outro de comunista, ou o cara de esquerda que chama o outro de direitista, conservador, reacionário, ou você pode tentar fazer o que eu acho que eu tento fazer, mas não adianta. As pessoas vão te estereotipar de qualquer forma, que é estabelecer um princípio de diálogo mais aberto com outras pessoas e um diálogo mais aberto para ver o que está acontecendo na realidade sociopolítica. Eu posso errar, posso ser radical às vezes, ter um programa de debate, né? Ainda mais que eu estou falando da Jovem Pan. Eu também escrevo nas minhas redes sociais, mas a gente tenta. E eu tento estabelecer um princípio de diálogo com as pessoas, inclusive que discordam de mim, não tem nenhum problema. Mas uma coisa que a gente comentou aqui, inclusive quando o Joel esteve aqui no programa de vocês, no Morning Show, é muito legal que vocês têm esse espaço, né, para opinião favorável, opinião contrária.
E vocês tentam chegar no meu termo, o Paulo super media super bem ali, Sim. né? Tenta pôr, né? Às vezes corta o microfone. Às vezes corta o microfone porque vocês... É um programa de humor também, tem isso. Não, e realmente, acaba gerando entretenimento. E o que eu reparei nas redes, assim, quando eu comecei a seguir mais vocês e tal, que o pessoal gosta muito de você, né, Adriles? Tipo assim, o pessoal te ama num grau assim, Mas me detesta também. e tem os contras também. Então você é um cara que polariza também sem querer, acredito, porque você gosta Não de fazer adianta, assim. não adianta. Se você... Né? Os papéis são meio marcados, assim. Você sai dos papéis, mas são meio marcados, assim. Ah, o Adriles é a direita, o Joel é a esquerda, Paulinho você, não sei. Mas, assim, eu acho legal pelo seguinte. Nessa dicotomia, nessa cisão entre pessoas que te amam e te odeiam, tem as pessoas que ficam confusas. O melhor elogio que eu recebi foi fascinante. Foi uma menina que falou assim, eu tento odiar o Adriles, mas eu não consigo. E esse é o melhor elogio que você pode ter, você causar uma ruptura. E eu quero que me causem isso também. Você contestar os seus próprios paradigmas, seus dogmas, suas certezas. Eu acho isso maravilhoso. E esse é o papel da política. A política é, sei lá, uma espécie de prosseguimento da guerra. Uma guerra civilizada, assim como o esporte é um instinto de competição civilizada em que você não precisa cortar a cabeça de ninguém. Só Tem as que a regras, política né? está se transformando numa coisa meio visceral, né? Por isso tudo que a gente conversou aqui. Mas eu acho que tentar manter o diálogo, estabelecer um princípio de diálogo com quem pensa diferente, é o grande desafio desse adolescer que a gente está passando no nosso país. Ali na Jovem Pan, tudo que você fala, você realmente acredita. Não é um personagem, não, né? Não, de forma alguma. Não é um personagem, não. Assim, eu fico pensando como escritor, né? A Jovem Pan tem uma coisa meio de reality também, o programa. Porque quando você está numa disputa ferrenha, quando você está num debate acalorado, você tende a radicalizar. Eu posso até não me arrepender, mas assim, repensar, será que eu fui muito radical aqui nesse ponto de vista, não ter feito de maneira clara aquilo que eu pensei? É isso, entre o pensamento e a fala, ainda mais eu que sou escritor, eu me cobro muito nesse sentido, porque a fala é muito mais apressada do que a escrita. A escrita você pensa, você reflete, coloca lá. Você pode apagar uma frase. Você pode apagar, você pode recontestar. Uma poesia, você pode fazer vários pontos de vista. Então, assim, na fala você pode ser assodado e apressado, por mais que você fale bem, você seja um cara eloquente, etc. Então nesse sentido de reality, que eu acho que o programa Morning Show também é reality, mal comparando com o BBB, é o que eu acho. Quando você está falando, quando você tem holofotes em você, no BBB, na Jovem Pan, o que você faz? Você é o mesmo. Você tenta ser, se você não é um mau caráter, você tenta ser fiel àquilo que você acredita. Se não vende a sua opinião, você tenta ser fiel àquilo que você acredita. Mas é um show de hiperrealidade. Quando você vai num primeiro encontro com uma mulher, o que você faz? Você tenta dar... Você vende seu peixe. Isso! Uma boa Você tenta impressão, dar né? a melhor aparência que você acha... Não que você esteja interpretando um personagem, mas você tenta se projetar de uma maneira cativante, elegante, sedutora, etc., no programa da Jovem Pan é a mesma coisa, no programa de televisão, qualquer coisa desse sentido. Então, nesse sentido de querer dar o melhor de si, você pode ser caricato, você pode cometer enganos, você pode ser meio patético, você perde um pouco da sua naturalidade, mas não necessariamente da sua verdade. O pessoal te chama muito pra debate? Hein? Me chama todo dia. Mas e aí, você curte os debates ou não? Não, como assim? Fora da Jovem Debate Pan? é um exemplo. Nando Moura te chamar pra um debate. Cara, assim, você tá falando... Um exemplo. Nas Nando redes Moura. sociais, eu tenho uma estratégia. A Paulinha, até que vocês conhecem, goza muito. Eu não respondo provocação. Respondi uma vez só pra Vera Magalhães. Que ela falou que eu era meio nazista. Aí falei, não é Meio meio nazista. Nazista é sacanagem. Não, fez uma acusação lá. Mas é só meio. Que eu falei, eu lembro que era uma manifestação no meio da pandemia. Eu falei assim, olha, a vida é um tipo de cálculo e risco que eventualmente a pessoa pode ir na rua sabendo que existem riscos para protestar alguma coisa em nome de um valor. Aí eu falei, o cristianismo é isso, você tem um valor que você pode até perder a vida em nome da vida. Ela me comparou com aquela frase do Goebbels lá, e que aquele ministro doido lá, o Chico Alvim, que era meio nazista, O que falou, o povo será heróico. Falou, Vera, aprenda a ler, né, minha filha? Eu não falei isso em termos nazistas. Aí eu fiquei puto. Foi a única vez que eu respondi a alguém em rede social. Porque a rede social, o Twitter especificamente, eu acho muito tóxico. Ali é um lugar de muito hater. Então, o que eu uso, assim, eu coloco lá a minha opinião. Se alguém redarrir, ok. Se alguém me xingar, de maneira muito severa, eu bloqueio. Agora, às vezes eu respondo, assim. Agora, eu confesso que às vezes eu fico meio cansado. As pessoas só me chamam para podcast, entrevista e debate.
Eu queria que me chamasse pra umas festas na Babesca de vez em quando, que eu debato o dia inteiro. Ou pra Fazenda, né? Se chamar pra Fazenda, você vai também? Não sei. Acho que eu Ixi, talvez vai. até fosse, cara. Enfim, eu gosto de quebrar esses paradigmas, assim, de colocar. Porque a Fazenda, por exemplo, o BBB já teve muitos, não tem poucos. Pessoas intelectuais, assim, a gente pode... Até discordo totalmente dele. O João Willis, teve pessoas que teve uma postura mais sofisticada, mais intelectualizada, etc. Tal. E a Fazenda nunca teve. A Fazenda é o Como mesmo não? paradigma. Quem? Nego do Borel? Putz, tá lá representando. A intelectualidade brasileira. Não teve. Eu acho que a Fazenda não ia gostar de animais do meu tipo, assim. É outro tipo de bicho. Animais que muito eles gostam. racionais. Seria interessante essa quebra de paradigma. Assim, eu confesso, eu não vou mentir. Eu acho que se me chamasse, eu até ia pela diversão. Se o Tutinha me garantisse o emprego de Mas volta. o engraçado é que você fala que você, né, putz, muito debate, tá, mas você dá a impressão de que você gosta de debater, de argumentar. Eu gosto, mas não o dia inteiro. As pessoas só me chamam pra isso. E às vezes, assim, as pessoas, mas às vezes adoram falar, gosto. Mas não o tempo inteiro. Eu gosto de namorar, gosto de sair, gosto de ir pra boteco, conversar de coisas amenas. Inclusive, não nos dos seus sentidos poemas, da vida. nos seus etc. poemas você fala muito de amor, né, de relacionamento, até um pouco assim, indiretamente, eu diria. Falo, Você falo. tem esse lado Romântico? romântico, diria. Ou não? Sou. A minha poesia, eu misturo tudo, né? A poesia é o gênero que eu mais gosto exatamente por isso. Você pode falar no mesmo poema sobre ódio, amor, sobre afeto, sobre ressentimento, usar a metáfora de um relacionamento amoroso para uma coisa maior. Eu faço isso muito, assim. Questão de sociedade, entre países, entre povos, entre conceitos. Então, essa mistura, essa mescla da poesia, que você pode falar de tudo, e uma coisa específica, assim, eu acho maravilhosa. Então, assim, e eu sou um poeta tardio, eu gostava mais de prosa, entendeu? Quando eu era criança, eu gostava de Dostoiévski, Kafka, Flaubert. Queria ser um autor, queria ser um escritor. A poesia me veio um pouco depois, na minha adolescência já. Aí eu comecei a ler meus Drummond, meu Fernando Pessoa, e me encantei por aquilo. Os versos pela cima. Eu achei uma coisa assim, tem uma coisa até meio superficial, parece. Mas um poema, sei lá, um poema do Fernando Pessoa engloba tudo que quer dizer um livro de 300 páginas, assim. Então é muito fascinante a poesia é você usar a linguagem, que a linguagem representa o quê? A tentativa de comunicação e a vida. Você tenta desordenar os conceitos e os princípios, e até às vezes o vocabulário e a gramática da linguagem, para reordenar, para tentar traduzir aquilo que você não consegue perceber na vida mesma. E ao reordenar a linguagem, você tenta transformar aquilo que é a vida. Eu acho isso fascinante na poesia. Mas assim, é um gênero mais complicado, mais complexo, mais ambíguo, exatamente pela abrangência que ele tem, e mais restrito, assim, na nossa cultura. Então eu tento disseminar, de alguma forma, um princípio de poesia, até num comentário banal sobre política, ou sobre reality show, ou sobre sexualidade, até sobre fofoca. Eu adoro fofoca. Adoro fofoca. O Morning Show ele tem esse formato que eu acho maravilhoso. A gente fala desde economia, sociopolítica, Joe Biden, globalismo, e fala sobre, sei lá, a vida sexual do Nego do Borel, uma coisa assim. E você consegue extrair profundidade de absolutamente tudo. A fofoca, o mérito dela é o quê? O que é o mérito da literatura? É tentar tirar da pessoa, da natureza humana, aquilo que ela não quer revelar nem para si mesma. Então a fofoca é nesse sentido. Claro, tem a maledicência que é diferente da fofoca. Mas faz parte Mas da a natureza fofoca humana. A maledicência também é uma parte da natureza humana. Então, assim, você pode Quem extrair nunca, né? profundidade. É isso que eu acho fascinante. Você pode extrair profundidade de fofoca, de cultura pop, de reality show, de política, de relacionamento amoroso, de tudo. É só você estar aberto às coisas. Eu falei aqui do BBB, que é uma metáfora que eu acho fascinante, que é um programa que todo mundo acha, a maioria das pessoas, quer dizer, acha banal, acha superficial, mas eu falei aqui, é um programa de desdobramento de caráter. Se você olhar com olhos de mais profundos, é um programa extremamente ambíguo que revela a natureza humana. Então, isso pra tudo. É incrível como para o Brasil, né, pro BBB. Tudo, todo tudo. mundo comenta, todo mundo que eu digo assim, boa parte da população sabe minimamente o que tá acontecendo na casa, É né? isso O que aí. levou você a se inscrever ali no BBB? É, boa pergunta. É, Bom, Queria saber é, como o tem a Adriles foi resposta- parar no Tem a BBB. resposta pedante, pernóstica e a pragmática. Qual que você quer? A pragmática é o seguinte, eu tava desempregado, Sério mesmo? Sem tinha nada levado pra um fazer. pé na bunda, tava triste, amargurado. Lá em Belo aí, Horizonte, na morando Savassi. com a minha mãe lá. Puta que pariu, quase 40 nas costas, que merda de vida. Aí uma amiga minha chegou pra mim, Adriles, por que você não faz uma inscrição pro BBB? Você é uma pessoa estranha. E eventualmente, olha só o que ela me falou. E o elogio, Bial me foi confirmou. O
BBB parece que esse ano ele quer pessoas mais esquisitas, mais estranhas. Porque no BBB 14 parece que eles tinham chegado ao ápice dessa coisa do estereótipo, tá? Era só mulher bonita, gostosa. Os caras bombadão. Só os caras bombadão, tudo assim, parecia o mesmo perfil. Então eles querem voltar às origens, querem pessoas diferentes, esquisitas. Aí fui de brincadeira, eu tava preparando pra fazer um mestrado, voltar pra academia, e aí fiz de brincadeira séria, fui lá, fiz as entrevistas, passei nas etapas e fui. Aí dei um pé na bunda no mestrado, como ele falou, experiência antropológica do BBB, aí intelectualizei o BBB, incuti o BBB e entrei no BBB. E é muito engraçado, cara, porque eu entrei como, por exemplo, o Olavo de Carvalho me adorava. Olha Adorava meus poemas e tal, me falava, tecia louvores. Ele não Eu gosta era... mais, não? Gosta. Ele tá aqui, inclusive, tem que ver. Eu nunca vi pessoalmente. E aí entrei no BBB como uma espécie de poeta metafísico. Só que saí como, por exemplo, ganhei troféu de o cara mais engraçado do BBB. É isso que é interessante, entendeu? Você se vê de Eu vou ter que longe. assistir esse Big Brother. Eu vou assistir uma Ganhei cena 3 também. troféus. Tinha negócio Sabe de que eu não troféu. assisti. Ganhei troféu de melhor amizade, que eu tinha com a Marisa. O cara mais engraçado. E o outro lá que eu esqueci. Tem mais um lá. Você mas mantém esse- contato com essa galera, com essa Marisa? com Ah, o mas pessoal? pouco, né? Porque... Cada um segue seu rumo, né? A Marisa é meio petista, radical, me acha meio fascista, eu adoro ela. Aquela coisa, Esse é um tinha uns impedimento pra amigos meus você, que né? acham fascista, fazer o quê? Eu acho que eu enganei, os caras acharam que eu ia ser o João Willis. Eu acho que você escreveria um bom, não digo um livrão, mas um livrinho sobre o BBB explicando essa experiência Manual sua. do BBB. Claro. Daria Aí um tinha um boa- cara, porque o BBB era muito fascinante. A minha edição tinha muita pluralidade, né? Tinha um cara que era teólogo, jogador de pôquer profissional e dono de escola e ex-militar. Tudo. Nossa, Também se tornou um grande amigo de Curitiba. o cara era estranho, que nem falei você. com ele. Eu também tenho essa coisa meio Aham. indefinida de profissão. E aí falei com ele durante muito tempo, mas assim, a gente se fala, assim, a Se cada dá bem. mês e tal. A Marisa eu falo menos, assim, mas eu mantive uma amizade muito grande com a Marisa durante anos, assim. Mais uma vez, a questão política às vezes afasta as Curioso pessoas, mas como, assim, também não briguei né? com ela, não. Ah, não chegaram nas vias de fato. Nunca. Não, a Marisa eu brigava lá dentro do BBB. A Marisa foi a briga mais severa que eu tive. E virou a melhor É amizade. isso que é legal. E se você. Eu tava falando aqui da minha coisa de querer se aproximar, inclusive, das pessoas que me detestam em alguma medida, ou me rejeitam. Chega a ser uma patologia. Eu já tive assim, amor em amizade. Às vezes até acho meio complicado. Eu já me autoanalisei e isso, em alguma medida, não é tão bom assim. Mas a Marisa, eu tive uma briga severíssima com ela. Um pau tremendo. Ela me chamou de mau caráter, cínico, fingido, vagabundo. Tal. Aí eu fui conversar com ela e, eventualmente, nesse afã de esclarecer as coisas, que eu gosto muito de falar e esclarecer as coisas, me tornei o melhor amigo. Ah, o terceiro falei, a melhor amizade. Ganhei o troféu de melhor, foi uma coisa muito bonita, que se foi se desenvolvendo. É isso que eu acho bacana. Só que no BBB você tem tempo. Você é obrigado. 3 meses a pra reverter uma... É muito maravilhoso. A Marisa, se você vê, do ponto de vista ideológico e tal, é totalmente diferente de mim. Pensa de maneira completamente, quase, aparentemente oposta. Mas como você vai conversando, e quando você deixa os clichês, né? Os clichês crenças. de PT, Lula, Bolsonaro, não sei o que, Evangélico, evangélico, católico, racismo, flamenguista, né? Quando corintiano. você pega no osso a relação da pessoa, O lado humano o mesmo. lado humano, você vê que as pessoas são parecidas no sentido assim, as pessoas relativamente boas querem o melhor das pessoas, querem o melhor para o mundo, elas só têm meios e métodos diferentes de perceber o que é injustiça, o que é ruim, o que é bom. Então, assim, você percebe que as pessoas são boas, e nesse sentido, com alguns elementos em comum, culturais, artísticos, eu fui construindo uma amizade belíssima com ela lá. A gente era os outsiders, né? A gente era os mais velhos e tal. Marisa era uma artista plástica, professora. Legal. Eu era escritor, jornalista e tal. Então a gente construiu uma amizade. Esse rapaz, o Marco Marcon, que era teólogo, jogador de pôquer, saiu antes. Então não teve tempo de construir uma amizade tão sólida, embora eu tenha ido para casa dele e conversado muito com ele depois. Mas essa coisa da construção da amizade, olha só o BBB. Então ela é muito didática. Se você senta, se você tem paciência, tempo, disponibilidade para conversar com um ser humano que seja tão diferente aparentemente de você, você pode perceber coisas afins, que criam uma afinidade afetiva muito grande e estabelecer, inclusive, um tipo de amizade com quem eventualmente você detesta. Mas, hoje quando todo mundo trabalha muito, tem pouco tempo, tem tempo escasso, aí as pessoas ficam até fechadas em redomas, em bolhas. Vou te falar uma coisa, olha,
Aquela questão do ócio que você falou, né? Você tem tempo pra... Não tem tempo. Então a gente quer tempo. Eu gosto de conversar, eu gosto de estabelecer princípios afetivos, sexuais, amistosos, todo tipo. Entendeu? É isso. Gosto de viver, né? É de viver. Viver é se relacionar. Viver é tentar se comunicar, estabelecer um elo comum entre as pessoas. A Paulinha saiu falando super bem de você aqui. Eu falei, a gente vai chamar o Adrilles, a gente gosta dele e tal. Mas ele era meio difícil, né? Um cara meio durão, não sei o quê, meio áspero. Eu falei, imagina, o Adrilles é um cara que, nossa, a gente... Amor de pessoa, a gente saiu pra almoçar. A Paulinha é uma das melhores pessoas. Tenho também discordâncias com ela em questões ideológicas, políticas. Mas era assim, ela tem duas coisas que me fascinam. Quero que ela ouça isso. O amor dela à vida, a paixão que ela tem por viver e pelas pessoas, e o cuidado que ela tem. Eu sou o oposto, em princípio. Assim. Eu acho que amor à vida é algo superestimado, por falta de opções mais claras. Inclusive, ela disse que te deu remédio quando você se machucou aquele dia. Me deu comida na boca e tal. Eu não conseguia mexer. E assim, eu acho assim, o amor que ela tem à vida me faz querer gostar de viver, porque eu acho ela uma pessoa tão doce. E outra coisa, ela é maternal, ela tem um senso de cuidado com as pessoas que ela gosta, que ela Ela expressa. tem 2 filhos, né? Em relação aos filhos dela, que é uma coisa fascinante. Quando ela gosta de você, ela atravessa qualquer tipo de contraste que ela tenha de opinião. E aí é uma coisa que aí sim remete muito e é parecida muito comigo. Eu gosto de atravessar esse mar de incomunicabilidades, que as pessoas e estão estabelecer criando, um nicho em comum. No programa do Morning Show não dá tempo de fazer isso, né? Porque às vezes os comentários são 2, 3 minutos, tal. Você tem que defender um ponto de vista. Tem o tempo do programa, Tem o programa aqui que tem a questão da polêmica e assim, é voltado para isso. Mas no diálogo, se você senta e aprofunda com alguém, você chega ao nicho, ao âmago da pessoa. E o âmago da Paulinha é uma das coisas mais delicadas, gentis, agradáveis, generosas. Mais uma vez, tem maneiras, às vezes, opostas de ver o mundo, ou de estabelecer esse princípio de delicadeza e de cuidado com o outro. Mas, assim, o que eu acho que é bacana é você perceber a intenção do outro. Entendeu? A intenção é tudo. A intenção de querer o melhor, de querer te agradar, de querer que as pessoas vivam melhor, assim, é o principal. E acho que a maioria das pessoas tem boa intenção. Então é só você lapidar essa intenção para que seja socialmente a melhor possível. O grande mal da humanidade, da sociedade, chama-se falha de comunicação. São muito poucas as pessoas essencialmente ruins. Tem sim. Não vou dizer que eu não acredito na maldade humana. Tem gente psicopata, tem gente perversa, tem gente narcisista, mas são exceções. A maioria das pessoas, se você estabelece um princípio de contato afetivo, ainda que ela te odeie, você quebra esse ódio e você consegue atravessar e estender a mão e até, quem sabe, estabelecer um princípio de uma amizade ou de um amor, qualquer coisa do tipo. A grande paixão da minha vida virou uma feminista chatérrima, agressiva, acha que todos os homens são canalhas, mas tudo bem. Você tem saudade dela? Tem. Ela Por que casou. ela ficou com essa opinião toda Ela aí? casou. Acha que todos os homens são canalha, minha ex. Não, eu acho que... Deixa eu fazer uma coisa. Eu tô muito bonzinho. Hoje aqui você tá nessa o entrevista. Adriles Paz e Amor aqui. Eu tô muito bonzinho aqui. Sei lá, às vezes vocês são esquerdistas, vão me bater. É. Mas eu acho o seguinte, eu acho que o grau pérfido de um tipo de feminismo mais radical que tem, eu acho que nasce disso. Tem uma moça no lugar que eu trabalho, que ela é ultra feminista. Não vou dizer o nome. E ela me olha assim, com cara de nojo. Nunca falou oi pra mim. Cara de nojo. Nem uma educaçãozinha, um bom dia. E aí tem um cara muito cafajeste, um cara boa praia, mas cafajeste ao extremo. Enfim, não vou dizer o nome também, não. E ele falou, ela me dá bola. E o cara mais escroto, machista, cafajeste, assim, pelo menos o estereótipo, não bate ninguém, mas é um cara cafajestão, fica com todo mundo, fala de detalhes, etc. E aí eu tenho uma teoria. Esse feminismo mais radical nasce de uma coisa chamada dedo torto. As mulheres que têm esse feminismo mais radical escolhem mal, escolhem o cafajeste, o canalha, o escroto, aí começam a falar, todos os homens são canalhas. Não, isso acentua vocês aquele... não escolheram eu, Japinha, o Wagner, o Adriano, enfim. Tá vendo? É só ter um pouquinho mais de critério. Bom, Vocês vão ver que a meninos. natureza masculina, a natureza humana, de uma forma, é precária. Homens, mulheres, negros, Todos têm mulheres. virtudes e Claro que tem defeitos. alguns grupos que sofreram mais discriminação, não nego isso. Mas eu acho muito temerário você separar caráter por etnia, por escolha sexual, por gênero sexual. É esse meu problema com o identitarismo mais radical que eu acho que existe hoje. Entendeu? Essa generalização que é um pouco mais... Se é preto é bom, se é branco é ruim, é opressor, porque teve privilégio. Pode ser, a gente tem mais privilégios por ser homem, por ser branco,
Mas você generalizar, estabelecer princípios Todos hierárquicos os e se colocar no brancos, lugar de todos. vítima, como a Carol Conká. Porque ela é um exemplo muito fascinante. Mais outro exemplo do BBB. Eu sou negra, eu sou mulher, então eu sou a vítima preferencial. Ninguém pode me contestar porque eu sou vítima e nem pode redarguir. Eu posso massacrar porque existe um histórico de opressão, etc. Aí me incomoda. E eu acho que tem muito isso hoje. Você já votou no PT? Não. Esse mal eu não tive, não. Nunca votei no PT. Eu comecei a ler muito cedo, né? Eu nunca fui de esquerda, especificamente. Também nunca fui de direita. Mas eu gostava muito de Paulo Francis, do Milor Fernandes, do Coni. Esses autores que já contestavam essa primazia da esquerda. Gostava muito de autores de esquerda também. Muitos, vários. E assim, aí eu fui estabelecendo um critério. Se você for falar para eu me definir, eu sempre me defini como de centro. Eu votei quem? No Fernando Henrique. Fernando Henrique não é um cara de... Hoje é considerado um cara de esquerda. Uhum. Entendeu? E não, no PT, eu sempre achava uma coisa meio populista, inclusive no auge dele, assim. Aí depois do que eu vi nos governos Lula, da maior corrupção que foi feita na história da humanidade, já percebida, né? Uhum. E assim, e aí, como com as minhas leituras em relação à esquerda socialista, qual que é o meu problema com essa esquerda mais socialista, mais aguerrista, que é a base, embora falem que eles são social-democratas, não é. Se você lê essencialmente a história clássica da esquerda mais socialista, você tá lá em Lenin. Você pode se utilizar dos mecanismos do capitalismo para cooptar o capitalismo para um princípio utópico da transformação da sociedade em socialista mais à frente. Para isso você pode corromper outras pessoas, você pode comprar. Uhum. E foi o que o PT fez. Em nome desse princípio utópico, eles compraram deputados, compraram pessoas, compraram empreiteiras, fizeram um esquema de corrupção gigantesco em nome do bem. Agora, qual que é o problema? É uma utopia achar que você não se corrompe no meio desse processo. É claro que você vai se corromper. O Zé Dirceu se corrompeu, o Lula se corrompeu, ganhou o sítio, ganhou não sei o quê. Então, é esse meu problema que eu tenho em relação à esquerda. O discurso da esquerda é muito claro no sentido de utópico e muito cativante nesse sentido. Mas ele é muito perigoso, porque ele trata problemas complexos com facilidade. Até o Paulo Guedes falou isso, tenho meus problemas com ele, mas ele falou uma coisa certa. Para você virar de esquerda, basta 1 minuto. Para se transformar num liberal ou conservador, precisa de uns 10 anos, porque você tem que ter uma visão mais complexa. Eu não acho, eu sou um liberal com ressalvas e um conservador em utopia. Uhum. Porque se você olha para minha vida, você vai saber que eu não sou um conservador. Não sei, eu não me defino. Mas assim, hoje eu tenho uma birra maior da esquerda, porque essa coisa da cooptação do bem absoluto e do mal para o outro lado. Tem também, como você bem disse, os reaças de outro lado também, que acham que todo mundo é comunista, simplesmente. Mas isso é burrice. Burrice, meu caro. Idiota, burro e louco e sectário tem em todos os cantos. Você acredita ainda que o Bolsonaro é aquela virgem? Não, olha só, eu falei no termos metafóricos. Essa semana você criticou o Bolsonaro, que eu vi por Eu aí. critico. O Bolsonaro me seguia, deixou de me seguir, sabia? É mesmo? É. Olha. Muito legal pro Bolsonaro. Virgem intocada. Não, falei o seguinte. No governo do Bolsonaro, eu falei, o Danilo, gente, que eu gostava. Gosto ainda. Me xingou, falou que era puxa-saco, lambe-bota. Tá bom. Falei o seguinte, as pessoas não percebem nenhuma metáfora. Do ponto de vista de uma corrupção direta dele, Bolsonaro, ele ainda era uma virgem intocada, com os lábios, enfim, os grandes lábios. Eu fiz até uma metáfora. Mas e os filhos dele ali? Não, aí não, do ponto de vista, eu circunscrevi no ponto de vista da gestão do Bolsonaro, Presidente. nesses 2 anos e meio, não há uma única denúncia que leve até o governo central. Você tem assim, que eu acho meio maluco, a denúncia de uma tentativa de cooptação para comprar vacina superfaturada que não aconteceu. Olha, do Ministério da Saúde, se você pegar os últimos 100 anos, vai ter picareta que tentou fazer de alguma forma alguma ludibriação. Não tem jeito do presidente. Agora, isso não leva até ele como um presidente corrupto. Agora, tem filhos que eventualmente praticaram a rachadinha, como 99% da Leste praticou. E esse tipo de corrupção interfere, essa segunda parte do meu comentário que ninguém leu, ninguém ouviu, que essa cooptação, esse tipo de corrupção, não digo que era banal, mas assim, era como caixa 2, todo mundo fazia, levou o Bolsonaro
a ficar um pouco mais leniente no combate à corrupção. E não dá para dizer que o governo dele, eu acho que é o grande demérito do governo dele, não tenha contribuído para, por exemplo, acabar com a Lava Jato. Então, assim, é uma coisa contraditória, né? O STF senta a lenha dele, por outras razões também, mas ele ajudou o STF a ferrar com a Lava Jato, que foi o maior instrumento de combate à corrupção que teve no país. Aí tem uma série de questões, assim. Então, assim, eu tento ver de várias nuances, mas o sujeito pega só a metáfora que eu fiz. É o aspas, né? Foi engraçado, né? Fazer um tipo de cara... Teve outra também. Eu falei que rachadinha não é necessariamente roubo, mas peculato. Mas diz, é burro, você é idiota. Mas peculato não é necessariamente roubo. Peculato é uma forma de corrupção. Eu dou outro exemplo. Por exemplo, se você, eventualmente, um prefeito, desvia uma estrada que não era para passar pela sua cidade, passa pela sua cidade para ter mais economia, ele está fazendo peculato, ele está fazendo um desvio de finalidade. Se não me engano, o Oeste fez isso lá em Minas Gerais, você né? não está necessariamente roubando. Agora, quando você combina com um cara de devolver parte do salário, que também é uma prática meio comum em Brasília, infelizmente, aí eu falei, é uma prática corrupta, mas não é necessariamente roubo. Você está combinando do cara, vou te dar um salário de X, 10 mil, mas você me devolve 2 mil. Você não está roubando do erário público, necessariamente, mas você está fazendo uma prática corrupta de desvio Fora de da finalidade, lei, né? porque ele está concordando em dar, mas é uma coisa corrupta. Os dois lados são corruptos. O problema é quando você faz uma análise complexa, solta a frase, Adriles diz que não é roubo peculato. Aí... A rachadinha. É a rachadinha. Não, mas assim... Só isso. O Bolsonaro me seguia e parou de seguir. Eu falei alguma coisa que ele não gostou. Você ficou chateado? Não. Fico chateado de forma alguma. Eu ia comemorar. Se você tá na mídia, ô Japa, as pessoas vão te caricaturar, as pessoas vão te deturpar. Não adianta, entendeu? Tanto que, quando a gente entrevistou o Joel, a gente falou também, pô, a gente tinha essa ideia, né? O Joel, o cara da esquerda na Jovem Pan, e o Adriles de direita. O Joel acho que é centro-direita. Joel é centro-direita. Ele chegou aqui ele e falou. Ele chegou aqui falando isso, eu não sou de esquerda, eu sou centro-direita. Vivo Dória. Brincadeira. Mas eu entendi nas entrelinhas. E você também não se coloca como um direitista radical. Eu acho que eu sou cara de centro, porque, enfim, eu tenho valores à direita e à esquerda. Eu tenho uma birra com a esquerda circunstancialmente hoje. Eu tenho, isso eu confesso. Exatamente pelos motivos que eu elenquei aqui. Mas essas definições são todas arbitrárias, cara. As pessoas até mudam, as pessoas têm valores à direita e à esquerda. Até o Bolsonaro casou 3 vezes, o conservador casa 3 vezes. Enfim, então as pessoas são falíveis. Foi Você traído. pode até estabelecer um princípio de conservadorismo. O conservadorismo clássico ele é uma utopia ser... O cara que é conservador real é um santo. É difícil ser, entendeu? Então, assim, você tem uma complacência maior em relação, por exemplo, no sentido comportamental. O que é o meu lado? Vou falar meu lado esquerdista. A esquerda tem uma complacência maior ao comportamento humano. Ela sabe que o ser humano é falível, que tem uma sexualidade difusa, que tem um senso de poder, então ela perdoa mais. O conservadorismo, eu acho que ele tenta colocar a pessoa mais engessada nesse sentido, assim, e às vezes eu me incomodo um pouco com isso. Mas, assim, ao mesmo tempo que ele te engessa mais, ele te propõe a ser mais rígido nos seus valores. É uma coisa boa e ruim. Então, assim... Se você convergir os dois espectros, você chega você pode chegar, eventualmente pode chegar, num centro convergente que possa reconciliar as pessoas, até porque tempos atrás nem existia esse debate. Eu acho que ele é necessário nesse sentido, porque a gente tem a hegemonia de um princípio, mas, enfim, é só convergir as coisas e conversar com Você acredita ou acreditaria, não sei, numa terceira via para a presidência ano que vem? Em termos pragmáticos, acho muito difícil. Acho muito difícil, porque já deveria ter se colocado de maneira mais clara. Eu acho assim, existe uma polarização muito grande, existe uma memória muito grande em relação, falando ao PT, ao Lula, sobretudo no Nordeste, nas camadas mais pobres do país. Ele foi bastante atuante. Pelo seguinte, ele teve uma atuação, no sentido social do termo, muito boa. Teve sorte, a gente pode discutir isso. Era um período de ascensão econômica do mundo inteiro. Teve umas políticas razoáveis, interessantes, realmente, do Bolsa Família, de aglutinar vários programas de assistenciais, que esse tipo de assistencialismo, até o Bolsonaro faz isso, com o Corona Voucher, etc., ativam a economia, dão dinheiro mais para o povo, movimenta a economia. Então, a pessoa tem uma memória muito forte do período de jactância econômica da era Lula, embora tenha investido em commodities, mas é uma discussão meio econômica, meio chata, depois teve uma crise da Dilma, etc. Então, as pessoas têm essa memória do Lula e tendem, de alguma forma, a esquecer ou perdoar
os seus crimes que foram absolutamente nefastos, foi o governo mais corrupto da história, isso é fato, porque o STF soltou. O STF soltou. Também é outra discussão complexa. Soltou por interesses fisiológicos, acabou com a prisão em segunda instância, soltou vários criminosos, absolveu o Lula, que foi incriminado, foi condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes. Então as pessoas veem assim. O cara que, sei lá, não tem muita preocupação de informar, que só se informa pela Rede Globo, pela Globo News, enfim, não tem essa coisa de ir a fundo na informação. Pô, a justiça está dizendo que o cara é inocente. A justiça está dizendo que o Sérgio Moro, que a meu ver foi um herói nacional, que prendeu o cara, foi um juiz sectário. O cara, na época que foi presidente, tinha meu bolso cheio, de alguma forma, ou menos vazio. Vou votar nele. O Bolsonaro está criando um clima de conflito total. A gente pode discutir isso também, mas é um governo conflituoso, que pessoas tentam demonizá-lo, persegui-lo. Ele também, às vezes, não ajuda muito com a fala dele. Então você tem um período de crise econômica decorrente de, sobretudo, também o isolamento social, esse que eu abomino, que foi feito no ano passado. E aí, só que as pessoas não vão fazer esse raciocínio mais complexo e elaborado. Qual é a sua memória mais recente de um período de, não de bonança, mas de alguma prosperidade? É Lula. É lógico que as pessoas vão votar pro Lula. E o Bolsonaro já tem uma base muito sólida, como, curiosamente, né, o PT tinha. Nos seus piores momentos, tem 1/3 do país, 20, 30%, que vota no Lula nem se ele matar a mãe. Tem 1/3 do país, uns 20, 30%, que vota no Bolsonaro nem se ele matar a mãe. Ou seja, os dois vão pro Então, assim, eu acho muito difícil. Os dois têm votações muito sedimentadas. E aí a economia, se eventualmente não acontecer uma crise, o que tudo no Brasil pode acontecer, ela tende a dar uma melhorada. Isso tende a beneficiar diretamente o Bolsonaro. Então, acho muito difícil embora tenha uma margem para um crescimento de uns 30%, 40% de pessoas que não querem nenhum nem outro, né, nesses polos. Então, acho muito difícil. Eu acho que tudo leva a crer nesse sentido que vai ter primeira ou segunda via, meu caro. Não sei, não. Acho que o Sérgio Moro se candidatasse, ele conseguiria? Olha, as pesquisas não dão, né? Eu não acredito nessas pesquisas também, não, para te falar a verdade. Mas eu acho que o único que tem uma possibilidade de crescimento, embora seja pequeno, é ele. Acho que os outros não... Porque o Dória tem 70% de rejeição no próprio estado. Uhum. Como é que o cara quer ser presidente? Quem que vai ser? O Eduardo Leite não é conhecido. Mandetta. Ciro. São todos anões. Ciro Gomes tá aí, mas enfim, o Ciro Gomes já tem 100% de conhecimento e essa coisa da terceira... O Ciro Gomes é meio móvel, né? Uma hora é conservador, outra hora é de esquerda, outra hora é socialista, outra hora é liberal. Uma coisa meio metamorfose. O pessoal chama ele de coronel, a pessoa chama ele de economista. Um é o coronel, então assim, eu acho muito difícil. Eu acho que não tem muito espaço. Sobretudo, resumindo, o Lula tem 1/3 básico. Hoje ele tem mais, porque tem uma rejeição grande em relação ao Bolsonaro também. O Bolsonaro também tem esse terço. Então, por onde que as pessoas vão crescer? Esse que mata a mãe, mas não deixa de votar no cara. Então, acho muito difícil fugir desse tipo de radicalismo, mas tudo pode acontecer, claro. Em cima da pergunta dele, se o Moro se candidatasse, você votaria nele? Não sei. Voto secreto. Não sei. Não porque você defendeu ele, né? Falou que é um herói. Não, o Moro, eu defendi ele como juiz, eu acho que ele foi um herói da nação. Acho que aí que é meu problema com ele. Eu acho que politicamente ele é muito... Não acho o Moro mau caráter, sacana, em nenhum sentido. Eu acho ele inábil politicamente. Porque assim, a maneira com que ele saiu... Pode até discutir se o Bolsonaro estava interferindo ou não na Polícia Federal. Ele, como juiz, ele tinha... Eu acho que ele é vítima da própria megalomania. Megalomania, sim, é o cara que foi um dos grandes heróis do país, que conseguiu estabelecer a prisão de pessoas de colarinho branco, de corruptos, graúdos, coisas que nunca aconteceu. Agora voltou tudo, acabaram com tudo, né? Mas pelo menos ele conseguiu estabelecer esse princípio. Ele achou que ele era a alavanca básica do governo Bolsonaro e saiu... E assim, acusou sem ter nenhum tipo de prova. Aí sumiu. Aí ficou sem o apoio de uma eventual direita e sem o ódio que ele já tinha da esquerda, mais aferrida, mais afeita ao Lula. Então, acho muito difícil ele crescer por aí. Mas é o único que tem alguma chance de pegar esse outro terço, sei lá, de pessoas que têm uma ojeriza ao Lula e ao Bolsonaro. Mas o meu problema com ele é exatamente essa megalomania dele, essa inabilidade de articulação política que ele demonstrou em contradição ao aspecto do juiz. Ele, como político, ele age como juiz. Ele acha que ele determina os rumos. Não é. Política é diálogo, é estabelecer. Inclusive, um grande erro do Bolsonaro, sobretudo no primeiro ano, foi isso, né? Não vou conversar com o establishment.
Tá aí, Não o adianta, establishment né? quase que derrubou ele. Aí ele correu Entendeu? atrás E depois. Fazer tanto é acordo. que ele correu atrás do Centrão por quê? O establishment, sem o establishment. O Brasil, cara, é uma porcaria por causa do sistema político. Entendeu? A gente tem um semi-parlamentarismo tosco, que é o seguinte: ninguém consegue governar essa bagaça com 34 partidos, tendo que lotear o país. Aí as pessoas vão votar no presidente achando que ele que manda. Não manda. Quem manda é o Congresso. E agora o judiciário está mandando mais ainda. Se o judiciário não for com a sua cara, ele te derruba. É o que estão tentando fazer com o Bolsonaro. Se o legislativo não for com a sua cara, você é empichado, como aconteceu com o Collor, como aconteceu com a Dilma. Então você tem que ter... Se você quer ter um presidencialismo real, faz igual, sei lá, os Estados Unidos. Tem 2 partidos, um de direita e um de esquerda, democrata e republicano. Aí você sabe com quem você dialoga. Ou então faz um parlamentarismo. Você coloca assim a ênfase no Congresso e fala assim, desse Congresso você elege um primeiro-ministro. O que acontece nesse semi-parlamentarismo tosco que a gente vive? O cara que vai lá e vota no presidente, vota em quem para deputado, senador? No amigo do irmão, do parente da irmã. E esse é o cara que vai mandar, na verdade, no país. Entendeu? É o Congresso que faz o que quiser. Se você não articula com o Congresso, se você não loteia a sua presidência em fatias, em ministérios, se você, às vezes, como o Lula fez, não compra o Congresso, você não governa. Mas Então é é isso que difícil. dá, né? Tem uma população com grande parte analfabeto político que acredita no quê? No que o Bolsonaro chegou falando que ia governar, que não ia fazer acordo com ninguém. E o pessoal tá bom, então vai ser uma mudança. Mas o próprio Bolsonaro acreditava nisso, né? Não sei se ele Ele acreditava. tá lá há muito tempo. Ele é não deputado há muito acreditava, tempo, né? Entendeu? Mas também não sou a favor da presidente que queria estocar vento. Entendeu? Mas ele também, a gente fala, pô, ele dá umas cabaçadas. O Eu negócio acho da o seguinte- vacina eu fiquei com vergonha. Eu, como brasileiro, fiquei com vergonha. Você ficou com vergonha do quê? Ah, pô, de ver lá a união o G20 lá, todo mundo unido bonitinho, só o bonitão que não tomou a vacina e não vai tomar. Eu acho um erro. Acho um Pô, erro. não, eu como brasileiro eu fico envergonhado. Acho um erro, acho um erro. Pô, não é? Acho um erro porque ele quer estabelecer, eu entendo a cabeça dele. Sério? Estabelecer um princípio de liberdade. Você não querer ser vacinado. Eu sou contra, por exemplo, o passaporte da vacina. Até por questões médicas. Se você tem uma maioria de população vacinada consciente da necessidade da vacinação hoje é provado que a vacinação não é exatamente só para, sobretudo a Coronavac, não é só para estabelecer um princípio de imunidade. Tanto é que o ministro o João Dória foi reinfectado. Mas para diminuir os sintomas. E se a população, a maioria está sem sintomas, com os sintomas mais leves? Você não precisa obrigar, sei lá, se alguém tem comorbidade ou, sei lá, não quer vacinar, porque com religião, a ser vacinado. Então, esse passaporte da vacina eu acho a coisa meio fascista. Mas, assim, ele como presidente, como líder da nação, exatamente para estabelecer essa consciência, ele não é só uma pessoa que tem liberdade de escolher ou não, ele é um líder. Então, todo mundo sabe que a vacinação é o melhor caminho para enfrentar o Covid. Isso é fato. Isso é fato. Então ele erra e ele peca nesse sentido, entendeu? Ele tem teimosias, assim, indevassáveis, mas é a vida, né? Ninguém é perfeito. Drilis, tem alguns elogios aqui, ó. A Edilene falou que você navega bem entre vários temas e sua sinceridade e espontaneidade são seus diferenciais. Obrigado, querido. A Isabel está concordando com você que radicalismo não é bom sob nenhuma perspectiva e o Matheus está falando que essa entrevista está ótima. Obrigado. Só para pontuar aqui, né? As pessoas que falam mal, você não vai falar não. Não, ninguém tá falando mal. O Paulo Viana falou assim, grande Adrilles. Você tá com uma boa aceitação aqui. Obrigado. Tem pouco petista na live. Mas assim, eu não tô... Enfim. Você tem amigos petistas ou nenhum? Não sobrou nenhum? Pessoalistas. Em Belo Horizonte eu tinha. Aqui em São Paulo ainda não. Acho que aqui ficou mais difícil. Mas não petista, assim, gente que vota no PT, que relativiza. Por exemplo, é muito fácil você falar. Como eu falei aqui, para governar o país você tem que fazer coisas. O que o petista vai... Imagina a resposta do cara que é petista. Todos fizeram a mesma coisa. Não é verdade. O Lula foi muito além do que outros fizeram. Aí ele vai falar o seguinte, é porque não se investigou. Por exemplo, um cara que nem o Suplicy, que a gente sempre defende aqui. Eu entendo quem fala assim. Mas assim, você não pode... Quando a corrupção é descoberta, ainda mais de maneira tão avassaladora quanto o governo Lula, não dá pra você endossar. Mensalão, Não petrolão. dá, petrolão não dá, são dezenas de bilhões. E dezenas de bilhões, assim, desviadas de recursos de saúde, de segurança, de educação, para dar pra bolso de empreiteiro e deputado. Não dá pra passar pano em relação a isso. É muito horrível. E outra, o Lula, ele se corrompeu. Ele ganhou presente, ele ganhou sítio, ele ganhou apartamento. Não dá
Acabou, fim, não tem condição. Então é assim, é o cara pela utopia, a cabeça do Lula é assim, pela utopia eu estou fazendo um bem pela nação, a minha corrupção é do bem, a cabeça do cara esquerdista. Eu estou melhorando a vida de todos, tem uma corrupção intrínseca ao sistema capitalista, eu estou me utilizando dela, e eventualmente, pelo meu mérito, eu posso pegar um pra mim também. Aí fudeu. Aí não dá mais, não dá. Aí o cara foi preso por causa disso, aí não dá. É igual o Maluf. É a mesma coisa, você percebe? É a mesma coisa do Maluf. É a mesma coisa do Maluf. Só que o Lula, as pessoas negam. Nunca roubou, nunca fez. O Maluf era pior. O Maluf, as pessoas falam, rouba, mas faz. Paulista ficou 20 anos votando no Maluf. Tem gente até hoje que é malufista. E é malufista até hoje. Você pega assim, não, roubava, mas fazia. Corrupção é dada a história. Não dá pra ser leniente em relação à corrupção quando é descoberta. Então, é nesse sentido. E tem gente que relativiza, né? Ainda mais por ideologia, então, meu caro, aí relativiza mesmo. E para governo de São Paulo, quem que você acha que vai conseguir aí? Olha, eu acho que São Paulo é um estado conservador, né? Não adianta. Mas o Boulos tá vindo forte aí. Não vem. Não, você viu hoje, né, o que aconteceu, né? Tava invadindo hoje a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores lá. É o moderado. Não vem, sabe por quê? O Boulos, ele tem aquela coisa tem 20, 30%, sobretudo na cidade de São Paulo. Vai acabar sobrando pro E no estado, e aí você tem um cara de esquerda, que pode ser do PT, pode ser do PSOL, pode ser o Boulos, pode ser o Haddad, que coopta esses 20, 30%, mas vai ser sparring de um candidato conservador no segundo turno. Não é à toa que o PSDB tá... Eu só acho o seguinte, o Dória é morto. O Dória é um personagem, eu até brinco com o Paulo Matias, o Dória é um personagem morto. Ele se queimou com a esquerda e com a direita, né? Ele é odiado à direita, à esquerda, ao centro. Muito em virtude, por causa desse isolacionismo maluco dele, que arruinou metade de São Paulo, pela postura dele, meio demagógica. O cara que manda todo mundo ficar em casa vai pra Miami, aí vai tomar sol com um bando de homem pelado, sei lá, umas coisas esquisitas, assim, que a postura dele, ele é um cara que não é artificial, enfim, e a ruína que ele deixou São Paulo. Se tem 70% de rejeição, acho que não tem chance alguma. Eu percebo, assim, a volta do Alckmin, nesse sentido é o favorito, que vai sair do PSDB, o que tudo indica. Agora, eu acho que tem uma terceira via aí. E é meio pela onda bolsonarista. Você tem um ministro chamado Tarcísio Gomes de Freitas, que ele não é criticado nem atacado nem pela esquerda de uma maneira mais decisiva. Porque ele é um cara sério, que trabalha, que apresenta resultados. É o melhor ministro, com certeza, do ministro Bolsonaro, do governo Bolsonaro. Tem gente que fala que vai para o Senado, mas acho que ele pode ser um trunfo, porque não tem grandes coisas a perder se ele perder. Ele pode, eventualmente, voltar para o governo, caso o Bolsonaro seja reeleito ou não. Eu acho assim. Tem essa possibilidade do Alckmin ganhar. Acho que pode ser que sim, que o candidato à esquerda vá para o segundo turno, mas provavelmente será derrotado. E tem essa terceira via do Tarcísio. Nesse momento é o que eu vi. O delegado da Cunha também falou que vai para governador. Delegado da Cunha é aquele expulso da polícia esses dias. Hoje eu vi uma notícia meio esquisita dele. Eu gostava dele, que teria forjado um sequestro, uma prisão de sequestro, uma coisa assim. Eu tenho que averiguar mais a fundo. Eu acho que o Olim também comentou alguma coisa. Não sei se foi. Eu vi agora nesse sentido, assim, mas eu acho assim, que ele poderia, porque ele tem uma coisa muito forte nas redes sociais e tal. O Arthur eu gostava dele. Vai vir também pelo PSL, né? Pelo PSL? Eu acho que o MBL tá meio ferrado, ultimamente. Depois dessa manifestação, desse fracasso retumbante, ninguém vai mais. Pois é, foi meia dúzia de gato pingado, né? E ainda juntar. É isso que eu falo, quando vocês perguntam de terceira via. Aquilo foi a terceira via. Mas ali foi uma tentativa desesperada, né? Porque botar o Tico Santa Cruz, o Nando Moura, o MBL, o Ciro, tudo no mesmo. Mas olha só, se tem um aspecto. Juntar 1000 pessoas? Mas é isso. Se foi uma tentativa de terceira. Quem tava no palco? Todo mundo a terceira via. O Mandetta, o Ciro Gomes, o João Dória, o Amoedo. Juntou o quê? Nada. E a esquerda foi muito esperta. Não tô nem entrando no mérito, assim. De falar, nós não vamos. Quero ver quem que vocês conseguem. Nada. A manifestação da terceira via, do MBL, que se colocou assim, nem Lula, nem Bolsonaro e nem povo. Então, assim, por isso que eu tenho tanta... pode até ser que no final lá... Apareça um Salvador. Apareça um Salvador, isso tudo pode acontecer. Mas hoje a terceira via é um cadáver morto. Hoje o Dória é um cadáver morto. O Ciro, esse pessoal... E assim... Eu acho assim, ninguém vai para movimento que o MBL chama mais. Então, assim, o Arthur Duval, até um cara que não gosta de mim, mas acho que até é um cara legal, de alguma forma. Ele fez quase 10% na prefeitura de São Paulo aqui. Deu uma arrancada forte até surpreendeu no final, tal.
Mas, assim, se ele se continuar... É porque é muito difícil, né, cara? A direita, ela foi... ela se aglutinou em torno do bolsonarismo. Existem os caras mais tranquilos, mais calmos, até eu, que eventualmente, de uma maneira pragmática, percebe o Bolsonaro como um cara cheio de defeitos. Mas, assim, é a única possibilidade de governo liberal, meio conservador, que a gente tem. Que possa vencer o Lula. Aí, se você vai contra o Lula, e eu vou contra o Lula, contra o PT, eu vou ser obrigado a votar no Bolsonaro. Então, assim, acho muito difícil, assim, nesse jogo, estabelecer um princípio de terceira via, e o MBL, que era o centro catalisador dessa possibilidade da terceira via, e que achava que ia movimentar milhões, não movimentou ninguém. E mais, isso foi anunciado, né? Foi propagado, foi projetado por mídia, por Globo, por todo mundo, e deu no que deu. Você acha que o Datena, ele seria uma terceira via em São Paulo, pro governo? Acho que não. Sinceramente, existe uma coisa muito superestimada de dizer que astros de televisão, midiáticos, sejam... Tá, a prova aí é o Luciano Huck. Luciano Huck, coitado, tentou ser candidato, e eu acho que tem um esquema da Datena, né? Eu acho que tem uma teoria, que o Datena é a terceira vez que ele disse que vai ser candidato. Eu acho que ele faz isso, no fundo, para aumentar o salário dele. Pra dar repercussão, né? Aumenta o salário, olha, eu vou ser pra presidente. Aí você aumenta o seu cacife. O Luciano Huck, acho que foi a mesma coisa. Isso é clássico, né? Eu Até quero ser presidente. Também, eu fui um quase presidente. Foi nada, tinha 5% de intenção de voto. Fui um quase presidente, agora vocês aumentam. Agora tá lá. O Thiago Leifert saiu, deve ser de raiva dele, porque o Thiago Leifert é muito melhor. Eu sou meio amigo do Thiago, acho que ele tá com raiva de mim também. Mas assim, o Thiago Leifert, que era muito melhor que ele, foi isolado, saiu do domingo, colocaram o Luciano Huck, e o programa dele é um saco, porque ele é um chato de galera. Você acha que o Thiago Leifert saiu por causa disso? Porque eu fiquei Não. com essa impressão, talvez, Eu já não? comentei sobre isso. Você quer que eu fale? Mais um vai se ficar quiser. com raiva de mim. Eu conversei com o Thiago algumas vezes. É um cara boníssimo, um cara Ele parece carismático, gente fina, né? muito gente fina. É um cara de Inteligente. centro, Gosta de game. é um cara de centro, é um cara centrado, mas ele não é de esquerda. Ele não concorda, assim, ele não falou explicitamente isso. Eu tenho a impressão, pelo que eu falei com ele, que ele não concorda com o que se transformou o BBB, porque a produção do BBB é de extrema esquerda, tudo solista lá. E eles fazem esse tipo de manipulação ideológica, tentam fazer, né? E ele vibrou quando teve a questão da... Não vou entrar em detalhes aqui. A questão desse identitarismo sendo colocado de maneira visceral com os seus problemas nesse BBB. Falar, olha, tá vendo, Adriano, o BBB é didático e tal. E eu acho assim, eu acho que não é que ele é forçado, ele é constrangido a falar coisas que ele não acredita. E a Globo faz isso. Tem muita gente que eu conheço da Globo que faz isso, que pensa de maneira meio diferente do que é a ideologia hoje dominante da Globo. Então ele saiu por isso, eu acho que ele se sentiu meio encostado, o que eu acho uma besteira, porque o BBB é uma maior audiência da Globo. Eu acho que ele, sim, eu acho que o ponto culminante, e não acho que tenha sido por acaso, foi um momento que eu achei pavoroso da Globo. Que é o pior momento do jornalismo da Globo. Foi o momento que o William Bonner chega e fala que os milhões que foram às ruas do 7 de setembro eram todos golpistas. Estavam sujando o verde e amarelo da bandeira. Aquilo foi horrível. O Bonner falou isso. Falou isso e isso eu achei asqueroso. É o cara falando assim que o povo na rua é antidemocrático. É a mesma coisa do ministro do STF dizer assim, eu sou a representação do povo. Se o povo me critica, o povo está criticando a representação do povo. Ou seja, o cara demoniza o povo real. Você pode até discordar das pautas, embora, pelo que eu tenha visto, aquelas pessoas estavam ali gritando por liberdade, por não prender pessoas aleatoriamente, por não calar vozes dissonantes, por não perseguir conservadores, por estabelecer um duplo padrão entre pessoas que exageram à esquerda, mas prender e perseguir pessoas à direita. Eu acho que isso tudo existe. E aí, nessa sanha maluca, idiopata, contra o presidente, que você pode criticar à vontade, mas eu acho que existe uma perseguição clara da Globo em relação ao governo Bolsonaro. Eu acho que o Thiago, nesse ponto, foi 2 dias depois, ele anuncia a saída dele. Eu acho que pegou nele. Ele falou, olha, essa casa não exatamente me representa bem. Isso tudo eu tô fazendo uma ilação, tá? Não tenho certeza, mas pelo que eu já conversei com o Thiago, eu acho que ele tem um certo distanciamento dessa postura, não só em relação à linha editorial do BBB, como da Globo. Então, ele vai ficar com raiva de mim, mas o que eu posso fazer? Ele nunca vai dizer isso, porque ele é um cara discreto, ele nunca vai criticar a emissora que ele trabalhou. Só eu que faço. Mas não é mesquinharia, entendeu? Eu sou um cara, o Thiago é um cara que é apresentador. Eu sou muito grato à Globo. Sem a Globo, vou falar isso de maneira muito clara, eu não estaria aqui, não estaria na Jovem Pan. Eu fui um produto trabalhado da Globo.
mas que eu percebo que a Globo mudou. E assim, quando eu critico a Globo, não é uma crítica estática à Globo. A Globo já apoiou a ditadura. A Globo já apoiou nos anos 70 o governo Médici, o governo Geisel, o governo Figueiredo. Ou seja, a Globo não é assim, do jeito que ela está. Ela está assim. É uma grande emissora, com excepcionais profissionais. É a maior emissora do país. Eu acho que ela está ideologizada ao extremo hoje. Mas ela pode não estar no dia seguinte. A crítica que eu faço a essa ideopatização que ela está inserida hoje. Agora, eu não sou ingrato, não vou dizer. Eu estou aqui, em grande medida, por causa da Rede Globo. Mas algumas atitudes da Globo são, acho, a meu ver, defenestráveis. Talvez talvez o Thiago tenha sentido isso também. Na sua... É uma impressão, tá? Não tô dizendo com certeza. Não, porque daqui a pouco ele vai me xingar. Ele xingou o jornalista lá. Você fez uma matéria mal apurada. Eu não tô apurando nada, eu tô dando palpite. Você fez uma dedução. Isso aqui é palpite. A Globo, acho que ela é muito assim nesse governo, porque antes de ser eleito, o Bolsonaro já falava que não ia dar boi. Já batia na Globo. Já batia na Globo, falava da concessão, né? Tem um amigo meu que fala o seguinte... Amigo meu não, Emílio Surita. Vou fazer uma inconfidência aqui. O Lula, a grande inveja que ele tem do Bolsonaro é que o Bolsonaro mandou a Globo tomar no cu e ele nunca conseguiu fazer. Porque o Bolsonaro é louco. O Bolsonaro ele não tem freios e medidas. Isso é pra bem ou pra mal. A Globo perseguia ele, achava que ela perseguia ele. E o Lula não é tão louco. E ele falou, vou cortar a asinha da Globo, não vou dar a verba publicitária que ela tem além dos outros, vou concessão, dar o que ela... né? Que ele acha que concessão é no final desse ano? É 22. 22? Ah, mas aí não. Acho que o Bolsonaro pode caçar a concessão. Mas aí tem que jogar no Congresso. Ninguém vai caçar a concessão da Globo. Ninguém tem coragem Seria legal de fazer isso. A Globo é engraçada, né? Tem os ódios atávicos do pessoal da direita. Isso, nesse sentido, é até bacana. A Globo, embora não tivesse essa postura de ojeriza que ela tem o presidente Bolsonaro, ela teve um papel fundamental no impeachment da Dilma, sei lá, na denúncia do Mensalão. Nesse período, ela fazia um jornalismo mais correto. E não só da Dilma, sei lá, do Sarney, do Collor, Mais de imparcial, todo mundo. você diz, né? Assim, ela era sempre vista como de direita. Hoje ela foi pro extremo oposto. Ela é vista como... Você pergunta um cara de direita, tem ódio da Globo. Agora, não tem jeito de dizer que a Globo é de direita. Olha os programas. O entretenimento dela é plenamente. É feminismo, é pauta LGBT, é pauta racialista. É um programa no jornalismo e no entretenimento e na cultura, nas novelas, com amplo aspecto progressista. A gente pode até discutir isso. É a questão do Gramsci, a ocupação dos espaços culturais. A esquerda ocupou todos os espaços culturais. Eu tô aqui, eu tô falando em nome da única emissora. As pessoas falam, Jovem Pan de direita. Não é. Pode ter um viés mais à direita, mais antipetista, eu concordo. Mas a Jovem Pan tem o Joel Pedro da Fonseca, tem a Amanda Klein, tem gente à direita e tem gente à esquerda. Você tem Paulinha, debate né? lá. Paulinha Você não. tem a Paulinha, da dinastia Carvalho, a majestade, a futura dona. Tá vendo? Por isso que eu sou amigo. Quando ele falou dois motivos, eu achei que um dos motivos seria esse. Tem a Paulinha, então você tem espectros assim, variados. A Jovem Pan, não tô falando isso pra puxar o saco, não. É a única emissora do Brasil que tem uma pluralidade. Tentaram fazer isso com a CNN, já virou também puxadinho da Globo. Tá do mesmo jeito. Isso que o Coppola Tem a saiu. Record, tem a Rede TV, que tem nichos, mas a emissora que investe principalmente, ostensivamente, na pluralidade de opinião, é a Jovem Pan hoje. Até porque a Record faz meio que o contraponto da Globo, né? Você não acha? Até por ser de origem mas- evangélica. Sim, sim, a Record tá mais à direita, mas ela não tem, sei lá, esse princípio de pluralidade que a Jovem Pan tem. Entendeu? A Jovem Pan talvez seja mais à direita que a Jovem Pan. Nesse sentido que eu acho que a Jovem Pan se difere. Você falou de conservadorismo que você não se considera. Parece que teve um evento que você foi dos conservadores que você dormiu? É verdade isso? Durante a fala dos Isso é caras? maldade, isso é meu Ô, amigo. Adriles. Meu querido amigo Fernando Conrado. Eu tinha acabado de almoçar. Tava no intervalo lá, eu tirei um cochilo. Normal. Cochilou no eventos Ah, você falou conservadores. Não, mas Tirar foto, né? ele evento 12 horas por dia, aí é foda, cara. Ô, Adriles, o que você achou do governo Temer aí, o tempo que ele ficou no lugar da Dilma? Você gostou? Gostei. Vou dizer de maneira muito clara. Aí eu sou pragmático. O Temer é uma velha raposa da política. É um sujeito que tem lá as denúncias dele, que tem que ser ou não apuradas. É lógico que ele fez algum tipo de desvio de finalidade, alguma coisa assim. Tem denúncias claras. O Gilmar Mendes passou um paninho pra ele lá. Mas, assim, do ponto de vista de governabilidade,
É engraçado isso. Ele aproveitou da falta de popularidade que ele teve, que em nenhum momento ele foi popular, para fazer reformas estruturantes, como a do trabalho. Ele fez o princípio da reforma da Previdência, o teto de gastos. Ele fez reformas que eram fundamentais para a economia do Brasil de alavancar. Foi um bom presidente nesse sentido, entendeu? Eu tenho que reconhecer. Porque política, meu caro, eu tenho uma frase que eu gosto, é o que Maquiavel diz ter sido. Não que São Francisco gostaria que fosse. É claro, quando você vê uma pessoa envolta em denúncia não, em processos e condenações de corrupção, não dá para passar pano, tá entendeu? Agora, o que ele fez do ponto de vista pragmático do termo foi bom, assim como eu acho como a política de assistência social do Bolsa Família, por exemplo, do PT, foi boa para o país. É lógico, tanto é que está até hoje. Você não pode jogar a criança com a água suja da bacia, mais uma vez. No caso do PT, a água suja é muita, né? Porque aí você tem que fazer um cálculo. Ó, só na Petrobras desviaram 40 bilhões de reais. Isso é mais que o Bolsa Família. Então, eles pegaram mais grana do que deram. Aí você quebra a perna do cara, depois vai tratar do cara. Fala, ó, tá vendo? Eu tô te curando. Não dá. Então é nesse sentido. Eu acho que o Temer não tem denúncias de corrupção avassaladora. Tem essa coisa tem que manter isso, subornar o Eduardo Cunha, umas coisinhas assim, de ladrão de galinha, que são terríveis, são péssimas, mas do ponto de vista de uma administração, foi um dos melhores presidentes que a gente teve. Você é a favor de privatizar a Petrobras? Sim. Sim. Ah, Petrobras, tudo que não tem concessão, que não tem competição é ruim. Porque é onde tem mais roubo ali, né? A Petrobras, todo mundo sabe que é um cabedal de emprego, é um cabedal de corrupção. Tudo que é único dá merda, cara. Olha só, isso aqui, ó. Foi uma das melhores coisas do governo Fernando Henrique. Privatizou. Telefonia, é porque vocês são novos, eu sou mais velho. Na minha época, as pessoas davam linha telefone como herança. Uma linha de telefone era 10 mil reais, uma coisa assim, sei lá, 100 mil reais, não sei, nem sei. 10 mil reais até um trocava até por terreno. Todo mundo hoje tem celular, mendigo tem celular, então assim, as linhas são muito melhores. Quando você estimula a competitividade e tira do controle do governo total, o serviço melhora por uma razão muito simples. Outra pessoa vai querer ganhar mais dinheiro que você e, eventualmente, aí é a linha liberal econômica, eventualmente a competição vai gerar mais frutos de competição, entendeu? Por que a gente tem, eu estava falando das redes sociais, falei muito bem, mas deixa eu falar um pouco mal. Por que hoje tem a questão das redes sociais, que ainda é um espaço democrático, mas começa a banir conservadores, pessoas de direita? Por quê? Primeiro, no Vale do Silício, que é comandado pelo Zuckerberg, que domina o Instagram e o Facebook, todo mundo é de esquerda e progressista. É lógico que a ideologia, ela inibe um princípio de pluralidade. Por que as redações são dominadas por um tipo de único de comportamento e de visão de mundo e que cerceia a busca da verdade jornalística da mesma forma as redes sociais? Você vê aquilo como essência do mal porque você discorda daquilo. Então você começa a perseguir mais conservadores e, eventualmente, no sentido da competitividade, se você tem 3 redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, que dominam hegemonicamente o mundo e impedem outras de ascenderem, que já tentaram fazer um Parler, um Getter, que são redes mais... TikTok parece que tá indo bem, hein? O TikTok ainda é muito adolescente, né? Mas assim, mas O pessoal tá usando já. Então assim, você impede pelo oligopólio de 3 grandes, com 2 donos... Sim. De todo mundo ascender. Então, assim, quanto menos competitividade, menos liberdade, menos busca da verdade e menos ascensão econômica. Então, esse é meu princípio liberal mais visível, assim. Você tem que ter competitividade para estabelecer um serviço maior, mais pluralidade de ideia, mais busca jornalística. Sempre quando você tem pluralidade e competição, as coisas melhoram. Chegou uma pergunta não, mas uma sugestão de assunto que eu achei muito legal aqui para você, Adriles, que você já falou sobre isso, acho que na Jovem Pan, que o César Gaeta ele pediu para você comentar sobre a questão da Simone Biles, a atleta norte-americana. Você falou uma coisa muito legal. Legal, que ela teve tem muita gente que me bateu. É mesmo? Que ela teve o tal do burnout ali, né? Que ela não quis competir no final da... Eu acho assim, tudo bem, ela tem todo o direito de desistir, todo mundo tem o direito de ser frágil. Aí eu fiz um ensaio, assim, meio filosófico em relação a essa mudança de paradigma. O que me incomodou foi a Associação Olímpica lá ter aplaudido ela pelo mérito de ter desistido. Não dá, pô. Você vai numa Olimpíada, porque ela estava sob pressão, eu lembro até uma discussão com o Joel. Não, porque teve uma que quebrou a cabeça, quebrou o pescoço. Tá. Quando você está numa competição extremamente
competição competitiva, né? Uma competição extremamente disputada. O que é uma Olimpíada? É o suprassumo do melhor. A vida é competição. E é o sonho de todo atleta. Né? A vida é querer o melhor emprego, o melhor salário, você dar o melhor de si. Agora, a Olimpíada é o creme de la creme do esporte. É lógico que você vai ter pressão psicológica, pressão física, e eventualmente a pessoa, não, essa aqui eu não quero, essa aqui eu não quero. Pô, tá tomando o lugar de alguém que queria, então. Tudo bem, é uma atleta de ponta, teve problemas psicológicos, de abuso no passado. Não dou o direito dela a desistir. Mas você elogiá-la por isso, não. Você tem que elogiar uma atleta, lá que eu esqueci o nome agora, que chegou por último, toda estrupiada, mas conseguiu fazer aquilo que ela queria. Você não pode começar a elogiar pela desistência, porque senão acaba o princípio da competição e da pressão. A vida é pressão. Então você tem uma geração que é muito fragilizada hoje, no escopo mais amplo, em que a fragilidade e a fraqueza é vista como se fosse uma virtude. É nesse sentido que elogiaram ela. Não é para ser elogiada porque ela desistiu. Você tem que respeitar, mas elogiar, não. Ela teve mais visibilidade com isso, porque ela já chegou lá como favorita. Então, assim, o pessoal da ginástica, né, já fala, não, ali ela já sabe que o ouro é dela, e vão competir pela prata. Então, ali, ela não ia ter essa visibilidade toda. Aí que ela falou que desistiu, que não ia, que tava passando por aqui, aí ela teve uma Mas visibilidade aí é o bem sintoma maior. da sociedade que a gente vive hoje. O vitimismo. Ela teve mais... É o vitimismo, exatamente. Ela teve mais projeção e celebridade e exposição pela desistência do que quem ganhou. Pois é. É muito estranho. Aí não dá pra eu concordar com uma coisa dessa. Respeito a decisão dela de desistir. Mas ela deixa de ser uma atleta de ponta da partir do momento que ela diz. Não é. A Simone Biles foi uma atleta de ponta. Ela não é mais. Ela desistiu. Quem desiste não é e não pode ser considerada atleta de ponta. Por uma questão óbvia. Porque ela desistiu. Então, assim, você vai considerar as pessoas virtuosas pela desistência? Pela derrota, sim. Você foi até o fim. Pela desistência, não. Ah, e também pra mim, tá com problema psicológico lá, tinha que voltar, Todo fazer um mundo tem problema tratamento. psicológico, Ela ficou cara. sentada lá assistindo toda a competição de todo mundo, batendo palma, dando risada. Desistência não é mérito, não não, pode ser também. considerado mérito. Ah, eu tenho problema psicológico. Todo mundo tem problema na vida. Então não vai pra Olimpíada. A Olimpíada Volta é barra pra casa. pesada. Não vou mais competir, volta. Ah, ela podia, ela perdeu a noção de espaço, ela podia ter quebrado a pessoa. Beleza. Numa competição de Fórmula 1, você pode explodir seu carro, então não vai. Que é o Circo Senna, né? Respeito você não foi, você não quis, mas eu não vou te elogiar por você ter desistido. Tem gente lá que tá dando a cara a tapa pra fazer uma coisa. E eu acho que isso é um sintoma de uma geração que coloca a vitimização e a fragilidade como méritos. Não são. É a perseverança, é a esperança, é a força e a concatenação dos seus melhores virtudes pra você vencer ou perder. Agora, desistência não é mérito. Não posso considerar Entendi. assim. Acho que a sua crítica é mais em relação ao quanto ela foi aplaudida por isso ter aí. desistido. Pode do que- desistir, pode do que desistir. ela ter Pode ser uma desistido em si. atleta medíocre, mas não vai aplaudir alguém por desistir. Ela não é atleta de ponta mais. E aquela polêmica que surgiu quando você... Agora eu vou pegar no teu pé. Quando você falou do esporte do arremessamento, arremesso de peso, Eita, que foi o... me Darlan. ameaçar de processo. Não, eu falei 2 vezes sobre isso. Falei do Morning Show de uma maneira mais comedida e no Pânico de maneira mais diabólica. Terrível. Aí que O pegaram Pânico dá teu um pé. lado negro da gente, o lado pérfido da gente, assoma. O próprio nome é Pânico. É perigoso. O Emílio é um diabinho, fica tentando a gente. Eu acho o seguinte, o que eu falei é muito, muito simples. Não vou usar os termos que eu usei. Você estava empolgado. Eu acho que a biriba e o buraco são jogos chatos. Eu gosto Aí de buraco. Pois, eu acho chato, eu gosto de poker, Texas Hold'em. Agora, eu vou ser processado porque eu acho buraco chato. E o que era a polêmica no fim das contas? Que o atleta, eventualmente, não tinha o apoio necessário, o que era mentira. Ele ganha mais do que eu na Jovem Pan, mensalmente, e tem um apoio. Ele estava na época do isolamento social, treinando em casa, em condições meio rudimentares, arremessando peso. O que eu falei basicamente foi o seguinte: é um esporte que a maioria das pessoas acha chato. Arremesso de peso. Você tem torcidas organizadas para arremesso de peso? Vamos ser sinceros. Não tem. Futebol tem, né? Chato. Agora, se eventualmente não tem um público cativo desse esporte, que eventualmente a maioria das pessoas acha chato, ainda que não fale, acha chato. Ninguém torce para. Eu acho chato. Eu tenho direito de achar chato. E, assim, você não precisa obrigar as pessoas a patrocinarem um esporte que é chato. E eu comparei comigo mesmo. Olha, eu escrevo poesia.
Eu não peço para as pessoas comprarem minha poesia ou patrocinarem minha poesia. Poesia é um gênero super complicado, de acesso popular. Não à toa, eu fiz um projeto de popularização de poesia na Lei Rouanet, aí investi no Estado. O cara pode fazer isso por Estado também, para lançar luzes sobre o esporte dele. Aí é uma competição para você ter um caráter didático na população. Mas, do ponto de vista econômico, eu não obrigo as pessoas a quererem gostar de poesia a ponto de patrocinarem minha poesia. Ou comprarem mesmo a poesia. Eu falei da mesma forma. Então você não pode obrigar as pessoas a gostarem de esporte. Futebol feminino. Não colou. A Globo tentou. Sei lá. Eu acho até, pode ser um princípio de machismo, não sei. Mas as pessoas não gostam. Até porque as pessoas gostam de outros esportes com mulheres. Vôlei, basquete, natação, tem vários esportes. Futebol, por alguma razão, não colou. A Globo tentou enfiar pela goela, sei lá, às vezes porque é mais esteticamente mais esquisito, é menos vigor. Outros esportes colaram. Então, assim, meu princípio foi o seguinte, não dá para patrocinar uma coisa que não tem interesse massivo de público. É a questão da economia de mercado. Você pode procurar o Estado. Aí a Associação Brasileira de Atletismo, ela quis me processar, porque eu estava insultando os atletas. A Hortência falou, olha, um absurdo que você diz. Mas te processaram não, né? Não, até hoje. Não me lembra não, pelo amor de Deus. Tomara que não. Me ameaçaram de processo. Aí eu entrei em polêmica. Falei, vocês estão me querendo me processar por quê? Eu estou dizendo que as pessoas, a maioria das pessoas, e eu também, não gosto de um esporte. Eu ainda falei, elogiei o cara. Falei, olha, tem todo o mérito de procurar auxílio do Estado, de treinar em condições abruptas, embora ganhe mais que eu, precário. Mas você não pode obrigar as pessoas a gostarem do esporte e quererem processar alguém que disse isso, que eu não gosto de buraco, eu não gosto de futebol, eu não gosto de jogo de botão. Se todas as associações forem te processar, a Associação dos Jogadores de Buraco vão processar o Adilson porque ele falou que eu acho que o esporte é chato e que eventualmente não acha que é obrigatório alguém patrocinar. Aí não dá. Aí é a coisa que a gente fala de novo. Isso mais também é uma geração, sintoma de uma geração ultra sensível que se sente ofendida por qualquer coisa. Mimizenta. É mimimi. Nossa. Eu não gosto de poesia. Talvez você não tenha lido de maneira mais profunda. Aí vai depender. Mas eu não vou te processar. Ele tem todo o direito de não gostar. Você gostar. quer ver? Porque poesia, ela tá espalhada nos 4 cantos. Não vou te processar pra você não gostar. Você gosta de rap? Você gosta de música popular? Eu gosto de música poesia. É poesia, basicamente. Sim, mas eu falei brincando. Poesia mais assim. Não, mas eu tô falando o seguinte. Não, todo mundo tem o gente direito de não gostar de Correto, de não gostar da poesia. É isso, eu não obrigo ninguém a gostar, nem a patrocinar o que eu escrevo. Simples assim. Aquele projeto que você fez foi com a Lei Rouanet. Eu levei cacetada não, porque eu sempre respondo isso e as pessoas ficam meio em choque. Você, um liberal, fazendo Rouanet? Fiz! E fiz muito bem. Porque eu acho exatamente, muito bom você ter me perguntado isso. Fiquei 3 anos viajando o país inteiro. O meu projeto era o seguinte, era uma maneira, eu pegava poemas de poetas clássicos, Drummond, internacionais, Ezra Pound, Fernando Pessoa, enfim, eu. E relacionava, declamava esses poemas e relacionava a temas, a tópicos da vida cotidiana das pessoas, tipo política, religião, casamento, morte, corrupção, etc. Tudo. E fiz, modéstia à parte, um razoável sucesso. Viajei o país inteiro. E o meu projeto, modéstia à parte, estabeleceu um princípio de ética na Lei Rouanet. Porque eu gastei pouco, gastava com hospedagem e transporte, alimentação. Contemplei desde regiões. Isso é maravilhoso, que tinham um grande interesse em poesia no sul do Piauí, no Sergipe, em Curitiba, em São Paulo, em Belo Horizonte, em todos os lugares do país. Viajei o país todo, fiz um projeto barato e dei exatamente a sedimentação, que eu acho que é o projeto da Lei Rouanet. Ele não produz nada, mas ele lança luzes sobre coisas que estão debaixo do tapete. A poesia, eu acho que é a principal, porque a poesia é um gênero muito pouco assimilado e gostado e conhecido da população. E quando você leva as pessoas e relaciona esses poetas, essas poesias, esses poemas, a vida prática, a vida do cidadão, e o cidadão percebe que a poesia está intrinsecamente ligada à sua vida, isso é o que a Lei Rouanet deve fazer. Iluminar nichos de cultura que não estão devidamente mostrados para a sociedade. Qual que é o problema da Rouanet? É simplesmente o seguinte, é básico, para estabelecer e aprovar um projeto, não é que seja difícil, mas se você fizer um projeto bom, você passa no MIC. Agora tá mais difícil no governo Bolsonaro? Agora eu não sei, deixa eu só completar. Agora eu não sei, mas no MIC eu fiz um projeto muito bom, foi avaliado. O problema é a captação.
Porque o cara que vai captar dinheiro, o cara que vai te dar dinheiro, por exemplo, sei lá, um banco, o BMG que me patrocinou, ele vai preferir muito mais, sei lá, tô falando aleatoriamente, tá? A Ivete Sangalo, sei lá, a Cláudia Leite, que já tem um público cativo e que vão fazer uma propaganda muito maior da empresa do que o Adrilho Jorge falando de poesia. Então a captação, assim, você acaba dando mais dinheiro para quem já tem muito. Você já acaba dando mais visibilidade e facilidades financeiras a quem já tem visibilidade e possibilidades financeiras. Eu entrevistei o Mário Frias esses dias e falou que está mudando isso. Não sei. Falou que vai para cada projeto de um grande artista, você tem que fomentar um artista em ascensão, uma coisa assim. Vamos ver, né? Agora, ficou tudo parado, né? O meio cultural com isolamento social entrava os meios culturais. Por quê? É palco, público. Se você não tem público, se todo mundo está em casa, você não tem jeito. Agora vamos ver como é que volta isso. Você se candidata... Nossa, não vai ser não. Candidataria a algum cargo político, Adrilho? Se o Tutinho me der aumento, é uma hipótese. Se ele não te der aumento, você vai concorrer? Eu não elimino totalmente a hipótese. Eu acho que eu gostaria de fazer alguma coisa pelo país. Mas eu estou muito bem no setor da comunicação. Estou muito bem na empresa que eu estou. Eu gostaria de um aumento. Sou o único pobre do Morning Show. O Joel falou que você ganha mais que ele. Ganha nada. Mentira dele. Porque eu tenho 2 anos que eu não recebo nem um aumentinho. Tutinho é foda. Mas aí eu falo com ele, eu vou diminuir seu salário, meu. Vou aumentar o dos outros. Ele fala meio assim, né? É, o Tutinho é uma figura. Uma Mas eu tô aqui bem do por César enquanto, do jeito que eu tô. Silvio Santos também apoia a ditadura? Isso não é uma pergunta. Silvio É, Santos uma também afirma- apoia todo mundo, né? Silvio Santos é, ai, governo, sou a favor. É isso. Ele levou A Globo Lula. era assim, agora que ela tá meio... Silvio Santos. Quem foi o melhor para o Brasil, Temer ou Itamar Franco? Olha, eu acho que foram 2 bons O presidentes. pessoal elogia bastante, Tamar. É da nossa época. O Itamar Franco, ninguém esperava nada dele. Eu acho que Vice do Tancredo, né? vice do Collor. Do Collor, Vice desculpa. do Collor. Ninguém dava nada por ele. Era um político obscuro, mineiro, foi derrotado ao governo de Minas pelo Tancredo. E aí ele teve... O Itamar, a grande coisa dele foi o desprendimento. Ele outorgou o poder para quem sabia governar, para quem sabia fazer alguma coisa. Ele deu a possibilidade de fazer o plano real para o Fernando Henrique Cardoso e para o pessoal do PSDB, depois de sucessivos planos populistas que não deram certo. Foi um plano que tirou o país, mais uma vez, eu sou velho, eu lembro, a gente tinha, meu caro, uma inflação de 1000% ao ano. Era uma coisa assim, um saco de feijão custava X num dia e custava o dobro no outro. Ou seja, e a inflação arrebentava com a população mais pobre. O Plano Real conseguiu tirar as pessoas desse atoleiro, tirou a inflação, reduziu a inflação. O dólar ficou 1 para 1, né? Não, mas a paridade cambial foi depois. Aí foi Depois, até um erro. Mas, enfim, elegeu o Fernando Henrique e o Fernando Henrique colheu os louros do Plano Real, que, enquanto ministro da Fazenda, ele fez. Mas quem o colocou lá foi o Itamar. Então, assim, foi um governo interessante. O Michel Temer fez essas reformas estruturantes que o Brasil precisava e que continua precisando de outras, né? Se acabar com essa brigalhada do Bolsonaro com o STF, vamos ver o que acontece, né? Curioso que se você for pra política, a gente brincou aqui com o Paulo, né? Que o Paulo ele saiu da política e foi pra comunicação, né? Se Você era político? Não, o Paulo Matias. Ah, o Paulo Matias. É. E agora, se você for pra política, vai ser o inverso, né? Porque você tá na comunicação. Não, se o Tutinho não me der aumento, eu continuo lá. Faz esse corte pra mandar pro Tutinha. É. A última perguntinha que você tá atrasado também. Eu tô um pouquinho, Desses filhos do Bolsonaro, qual que tem mais chance de ser preso? Eu não acho, sinceramente, não acho que nenhum dos filhos do Bolsonaro tem chance de ser preso porque nenhum é criminoso. Você tem o Flávio Bolsonaro, que cometeu um crime chamado rachadinha, que é uma contravenção, é um tipo de corrupção, quer dizer, cometeu. Estou dizendo que ele cometeu porque tudo indica que sim, ele cometeu. Mas é um crime de baixo porte, como era Caixa 2. Se você for estabelecer o princípio de Caixa 2 como condenação, você vai prender a classe política inteira. E o crime de rachadinha se você vai lá em Brasília, eu tive lá, todo mundo continua fazendo. Estou dizendo que é certo? Não, não é certo. Estou dizendo que ele deva ser absolvido? Não. Ele é filho do presidente? Porque ele é filho do presidente. Ele é filho do presidente, ele devia servir exemplo. E, eventualmente, sei lá, o Onyx Lorenzoni, por exemplo, confessou. Caixa 2. Aí tá pagando, ressarcindo a justiça. Você tem outras formas de condenação que não necessariamente é a prisão. Eu acho que o Flávio deveria dizer e falar, olha, era uma prática abusiva, era uma prática errada, eu me equivoquei, era uma cultura política do Rio de Janeiro, sei lá, e cometi um erro.
e eventualmente se sacrificar politicamente. O Bolsonaro falou, eu me sacrifico até na minha carne em nome do combate à corrupção. Não fez isso. Tem que ter o senso de proporção. A rachadinha, que é um tipo de corrupção, não se compara, isso tem que dizer, ao crime monstruoso que fez o PT, que achacou cofres públicos em centenas de bilhões de reais. Isso é claro que Mas se é um diz. erro não justificou outro também, né, Adriles? Um erro não justifica o outro, mas é diferente você, por exemplo, matar uma pessoa e roubar um shampoo. Os dois são crimes. Sim. Agora, você tem um tipo de estabelecer pena diferente. um parâmetro de comparação. Eu discordo da frase do... Como é que chama? O Karnal. O mesmo sujeito que fura fila é o sujeito que pratica corrupção. Não é. É um erro. A vida é feita, às vezes, de pequenos erros, pequenas prostituições. Mas é diferente você matar alguém, como eu disse, de roubar um shampoo. Então, eu acho que a gente tem que ter senso de proporção, não misturar as mesmas coisas, mas condenar, sim, erros. A rachadinha do Flávio foi um erro. E a leniência em relação ao combate da corrupção do Bolsonaro, por causa do filho, ao que tudo indica, também foi um erro. Embora o Bolsonaro não tenha, como gestor, nenhuma falha que atribua a ele um crime de corrupção. Isso aí. Isso aí. Tem mais alguma? O Adriles está atrasado. Dá vontade de perguntar umas 10 coisas, né? Mas tá bom. Eu Eu volto. passo o WhatsApp dele, você pergunta. Eu voltarei, Não eu gosta mais de voltarei. podcast? Pode também? voltar mesmo. Eu também, porque voltarei. Mas, Adriles, obrigado. Eu que por aceitar agradeço. o Agradece convite. muito sua presença. Vocês me acharam muito fascista? Não. Ah, Que isso? acho que hoje você foi paz e amor, viu, meu? A gente Eu achou que você sou. ia chegar mais faca no dente em relação a esses tipos de questões, né? Mas assim, Não. gostamos bastante. A Paulinha estava certa, você é um cara gentil, a gente já percebeu quando Obrigado. você chegou, Vocês são muito educado. gentis e muito generosos. E agradecemos a presença aí. Esperamos que volte, né? Muito obrigado, querido. Valeu. Obrigado, Olha, de Adriles. verdade. Obrigado. Valeu, valeu. Muito obrigado, hein? Boa.